Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo na boa, tudo tranquilo. Entramos hoje na festa de Purim. Festa judaica muito divertida, né? As pessoas se fantasiam, alguns chamam de carnaval brasileiro. Certamente o Gabriel Paciorni, que estiver escutando a gente aqui agora, vai ficar irritado se carnaval judaico, né? Se escutar a gente falar isso, que ele não gosta muito dessas associações, especialmente a que compara Pêssar à Páscoa judaica. Mas enfim, Gabriel, é só para facilitar a vida das pessoas, cara, para ficar tranquilo. Ô, Enfim, João, tu se mas aí, fantasiou, João? Se fantasiou, João? não. Não, cara, a real é que guerra você perde um pouco a vontade, né? Mas as crianças você não pode não fantasiar, né? As crianças têm que dar para eles uma vida normal, apesar dos pesares. Então, meus filhos, sim, de umas quatro coisas diferentes, na verdade. Todo dia uma coisa diferente. Mas o que foi bom, sabe o que foi bom, Marquinhos? É que hoje eu não dei aula. Ninguém me Ah, avisou, né, que não tinha aula. Então, eu preparei a aula, cheguei lá, quando eu vi todo mundo entrando fantasiado e o diretor da escola na porta, ele falou: Cara, você pode ir para casa, não precisa hoje não tem aula, não. Tem festa de Purim na escola e os professores que acompanham já estão sabendo desde muito tempo. Falei, pô, não sabia. Então, fui pro mercado, para aquela diversão de adulto, que é fazer compras sozinho. pô, diversão, né? Isso aí. Vem cá, João, esquentou aí, cara? Esquentou, hein, cara? Porra, aqui, meu Tentou. irmão, parece. É aquele respiro do final do inverno, né? Finalmente, né, cara? Agora, fazendo 28 graus aqui na pacata. É, não, agora chegou o Sabe, famoso na Coral charavo, né? Coralina, Coral É. Coralina que não veio, né? A frente fria que chegou em meia bomba aí, cara. Não, a Chegou frente fria hoje. chegou, não veio a Mas não veio com tempestade. chuva, pô. Não é isso que eu tô falando, É, não veio com chuva. Pô, tá esperando chuva todo inverno, tem que chover, João. Não chove o ano inteiro, cara. eu Pô, tô tem que. satisfeito com frio sem chuva. Pô, Que aí chova lá, que chova no chegamos aí Kinneret. a 3, 4 graus e agora 28, 29 graus. É Pô, a onda de calor que vai acompanhar a gente durante 6 dias, né? Na verdade, na muito verdade, bom. 8, mais 6. Ela começou anteontem, na terça-feira, e vai ficar com a gente aí até quarta-feira. E o pico dela é domingo, segunda. Aqui vai fazer 32, mas eu dei uma olhada em alguns outros lugares, chegar a fazer 35. Já, esquentou Calor bastante. desgraçado. Pô. É, mas de noite aqui tá agradável ainda, né? E é Porque complicado tá que no tu não pode ir inverno pra ainda, né? praia, tu não pode ir pro Kinneret, porque a água tá gelada, né? Porque Pode sim, João. Eu vou, irmão. não, Porra. você pode, mas a água vai estar Ó, gelada, as crianças vão querer entrar, e tu vai ter que inventar o que fazer com eles na vai. areia. Porra. Inclusive, Marquinhos, eu vou te falar, eu publiquei a foto da gente junto, né, no churrasco semana passada, Sim. e aí, cara, umas 10 pessoas comentando aí nas redes, e como é que tava o tempo? Então as pessoas realmente escutam a gente falando Estão essas escutando a bobeiras, gente, pô. mas depois, antes de a gente começar, antes de a gente começar a falar sério, realmente o pessoal não pula, né? Legal. Bom, não tudo, É. né? Pelo menos Então, tem gente que não pra pula. gente quebrar o gelo, né, João? Pra gente quebrar o Né? gelo, a gente tem que fazer esse bloco aí que a gente vem, né? É isso. Bom, gravando o episódio na quinta-feira, dia 13 de março de 2025, 1h25 da tarde, quente. Final de inverno ainda, há uma semaninha, né? Eu não sei que dia exato começa a primavera aqui, o outono, lá o pessoal do hemisfério sul. 21, 22 de É, março, é por por aí, né? aí. Está sempre nesse período aí, tipo, vareia, né? O vareia. É, mas já vai entrar o horário de verão. Uma semana depois, Então, assim, é o final do mês, né? né? Aqui em Enfim, Israel o horário de verão dura 7 meses e o horário normal dura 5, né? O pessoal horário que de não, novo não verão. é horário de verão, é o horário normal, é aquele. O outro é com horário de inverno. Não, Pois mas é. aqui chama, né? Horário de verão, horário de inverno, É. porque não tem um especial, né? Você tem os dois que ocupam boa parte do ano. É isso. Então, gravando aí de tarde, porque é bom pra gente, né? Ainda mais com esse calorzinho aí. Então, vamos passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos da questão da guerra esta semana. Bom, gente, é isso aí. Continua, né? Cessar fogo aí, meia bomba, né? Continua o cessar fogo, na verdade. Vamos dizer, a gente está tendo a extensão da primeira fase do cessar fogo, sem a troca de reféns e, no momento, sem a entrada de ajuda humanitária, já que Israel bloqueou a entrada de ajuda humanitária nos territórios, né, de Gaza, né? Desde que acabou o cessar fogo. E agora os Estados Unidos voltam novamente a mediar
uma possível futura etapa de um cessar-fogo para que a gente volte a ter troca de reféns e talvez a possibilidade do fim da guerra, sabendo que não é de nenhum interesse do governo israelense decretar o fim desta guerra maldita que já completou 1 ano e 5 meses. Lembrando também que, na verdade, a gente está nesse período aí porque o governo de Israel simplesmente não quis continuar, né, para a passagem da etapa B do cessar-fogo. Então, agora, simplesmente, eles estão discutindo um novo cessar-fogo. Né? A gente tinha um plano que foi construído de 42 semanas, depois negociação para a segunda fase, negociação para a terceira fase, que seria a fase que decretaria o final da guerra, e agora a gente está simplesmente, estão simplesmente discutindo, né, um novo cessar-fogo aí. A gente já teve essa semana passada, na verdade, negociações diretas entre os Estados Unidos e o Hamas. O governo de Israel mandou essa semana, depois de muita pressão também, sua delegação para o Catar para que discutisse, e agora a gente vê aí as discussões acontecendo, mas a gente não vê absolutamente nada, né, de concreto até o momento que nos permita dizer que, mais uma vez, vamos ter aí a volta de reféns, a entrada de ajuda humanitária e o final, né, dessa guerra. É isso, João. Mais do mesmo, em uma semana em que a gente teve o ministro da Energia comentando que ele mandou, comentando não, se gabando, né, dizendo que ele mandou cortar a energia em Gaza, mas lembrando que a energia em Gaza já havia sido cortada, né, muito tempo antes, muito tempo atrás a energia em Gaza já havia sido cortada. Ele foi lá e falou mais uma vez: eu cortei, né, e num dia, né, que a gente recebeu a notícia essa manhã, né, é quase uma breaking news, que o Conselho de Direitos Humanos, né, da ONU soltou um documento, um relatório, acusando Israel de crimes gravíssimos, inclusive de crime de genocídio. Não consegui ler esse documento ainda, mas sem sombra de dúvida, é algo que vai complicar bastante, bastante a vida de Israel, tanto na arena internacional quanto no julgamento, né, da Corte Internacional de Justiça. Bom, vamos por partes, né? Primeiro eu vou comentar as negociações de cessar-fogo e depois a gente parte para essa questão que surgiu agora sobre o relatório e sobre o corte de energia. Bom, como a gente comentou, né? O cessar-fogo ele expirou, mas a guerra não voltou. Que era um dos cenários que a gente traçou que poderia acontecer. O cenário menos provável traçado pela gente há 2 episódios era o cenário do retorno da guerra. E efetivamente ele não aconteceu e não deve acontecer, pelo menos nos próximos meses. A gente aqui disse já diversas vezes que o retorno da guerra não interessa a ninguém nesse momento. Ou a quase ninguém, digamos assim, nem ao próprio Netanyahu. O Netanyahu sabe que, por exemplo, agora fizeram uma pesquisa, né, com os reservistas, e eles, 50% dos reservistas se sentem traídos pelo Estado quando eles não alistam os ultra-ortodoxos, uma pesquisa do canal 12. E outros 17%, 50% se sentem muito traídos. E outros 17% se sentem traídos. E só 11%, se não me engano, disseram, na casa menos de 20%, né, entre 10% e 20%, disseram que tá tudo bem com isso e o resto não soube responder. Então, os reservistas, eles não estão, nesse momento, num ambiente muito positivo para o retorno da guerra, enquanto o governo ainda não deu uma solução para a questão dos ultra-ortodoxos. Boa parte dos reservistas já não vê função, já não vê sentido nenhum na guerra em Gaza já há vários meses. E também todos eles, ou a grande maioria, porque esse número passava lá dos 70%, tem a volta dos reféns como sua prioridade e sabem que não é através da guerra que isso vai acontecer. Então, o retorno à guerra é uma dificuldade muito grande para esse governo israelense, e simplesmente não declarar o fim da guerra já é suficiente para que o governo não caia, pelo menos por enquanto. Mas retornar à guerra não é do interesse dessas pessoas, pelo menos dos que tomam as decisões agora. Então, eles estão nesse limbo. Eles não podem decretar o fim da guerra e eles não podem retornar à guerra. Então, eles tomam medidas que vão agradar, por um lado, a base da extrema-direita, como que a gente vai comentar depois, que é o corte de energia na faixa de Gaza, é a não retirada das tropas israelenses do corredor Filadélfio, e, por outro lado, eles não tomam medidas que vão criar problemas com, por exemplo, o governo Trump,
que, por um lado, diz que é a favor de criar uma Riviera do Oriente Médio e expulsar os palestinos dali, e ontem mesmo disse, do lado do primeiro-ministro da Irlanda, que não vai expulsar ninguém, que nenhum palestino vai ser expulso, que o que ele se referiu foi imigração voluntária, né? Enfim, então a gente já vê que aquilo foi simplesmente uma bravata, não vai ter ação nenhuma para essa imigração voluntária, para esse genocídio, para essa limpeza étnica, o que vocês quiserem chamar. Isso não vai acontecer por iniciativa do Trump. Talvez ele possa fazer vista grossa para uma ou outra ação israelense, mas isso não pode. É muito difícil que isso aconteça sem uma ação, sem uma ação ativa, sem uma iniciativa prática do governo dos Estados Unidos, porque, obviamente, se isso acontecer por iniciativa israelense, nenhum outro país jamais vai aceitar receber esses refugiados palestinos. Então, se o Trump não entra na jogada de maneira ativa, isso não vai acontecer. Não tem como, né, você expulsar a população de lá, porque você precisa ter algum lugar para expulsar a população. Então a guerra não voltou. E nesse ambiente que a guerra não volta, a gente comentou na semana passada que Israel desejava negociar uma extensão da fase 1 e que o Hamas se recusava, porque o Hamas quer usar a sua principal arma, que são os reféns vivos, para negociar o fim da guerra, para alcançar o fim da guerra, melhor dizendo. E aí, o que aconteceu foi que as negociações ficaram travadas, porque um lado exigia não acabar com a guerra e o outro lado exigia acabar com a guerra. E o que um tinha para acabar com a guerra, o outro queria receber, mas não estava disposto a acabar com a guerra. Então, basicamente, essa é a situação. A gente ficou nesse limbo, parecia que nada ia acontecer. Israel fechou a entrada de ajuda humanitária, o que é uma grande, besteira se você acha que isso vai pressionar o Hamas, porque o Hamas tem estoque para resistir. O Hamas não tem a população palestina na sua ordem de prioridades, sabe que isso joga também contra Israel, do ponto de vista da imagem do país internacionalmente. Se você volta a gerar um ambiente de fome e de falta de elementos mais básicos na faixa de Gaza. Então o Hamas não se sente afetado por isso. A gente fica nesse limbo e parecia que nada ia mudar. Israel tentando fazer pressão aqui, mas uma pressão bem mais para a opinião pública da direita do que qualquer outra coisa. O Hamas resistindo ali. Até que, de repente, a gente nessa semana recebe a informação de que o governo Trump está negociando diretamente com o Catar e com, atenção, o Hamas. Pois é, o governo Trump decidiu negociar diretamente com o Hamas a libertação dos 5 reféns que também têm cidadania estadunidense. Quando os Estados Unidos vão negociar direto com o Hamas, o que Israel faz? Espera aí, a gente vai ficar irritado com eles? A gente pode ficar irritado com eles? A gente pode cobrar deles? Qual é? Vocês não avisaram pra gente? A gente vai perguntando, será que eles não avisaram mesmo? Isso é bom? Isso é ruim? E o governo começar a pisar em ovos. Não é bom. Se eles vão libertar reféns, está tudo bem. O que a gente não quer é o fim da guerra, então deixa os Estados Unidos negociar com eles. Não, eles avisaram a gente. Eles avisaram sim que eles estavam negociando. Mas espera, então pode negociar direto com o Hamas? Né? Os Estados Unidos podem negociar direto com o Hamas? Israel não negocia direto com o Hamas, precisa de intermediário. De repente os Estados Unidos podem negociar direto com o Hamas? Como é que isso acontece? Se Israel tem tanta dificuldade assim para fazer essas negociações, como é que os Estados Unidos vai lá de cara? E um monte de perguntas no ar. Hein? E aí, aos poucos, a gente foi sabendo que o que está acontecendo, essa negociação direta dos Estados Unidos com o Hamas, não envolvia somente a libertação desses presos com dupla cidadania, mas também um novo estágio do cessar-fogo. Foram os Estados Unidos passando por cima de Israel nas negociações, porque o projeto do Trump para o Oriente Médio, ele precisa que a guerra tenha fim. O projeto dele de fortalecimento da Arábia Saudita, o projeto dele de negociar com o Irã é o fim do projeto nuclear, ou pelo menos de produção de armas nucleares, ou o que você quiser chamar disso. O projeto de envolver um barco de alianças que vai gerar um grande investimento também dos emires do Catar e dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita nos Estados Unidos, ele precisa passar necessariamente pelo fim da guerra. Eles precisam que Israel seja apresentável como um aliado razoável para o resto do mundo árabe. Eles precisam que os Estados Unidos sejam vistos como aliados de um país que não está matando palestinos e que não desagrada o resto da população árabe do Oriente Médio. E o governo israelense representa um problema para essa visão americana,
para esses projetos dos Estados Unidos para a região, e o Catar representa a solução. O Catar, de várias maneiras, tenta dar um fim à guerra, e aqui eu não estou elogiando o Catar, especificamente o regime, a família real do Catar, que basicamente é quem manda no país, é que eu não estou fazendo juízo de valor, nem dizendo quem é melhor que quem. Eu simplesmente estou comentando que dentro da estratégia para os Estados Unidos, o Catar é um personagem, é um player, como se diz, muito mais interessante do que Israel. O governo Netanyahu representa um problema. O Trump teria dito para o Netanyahu, segundo fontes comentaram, a seguinte frase: como você vai terminar essa guerra não é meu problema, você dá teu jeito com a tua coalizão, porque isso é teu problema. E alguém duvida que o Trump tenha dito isso para Netanyahu, né? Quem viu como ele se comportou com diversos líderes mundiais até agora, alguém duvida que ele tenha dito isso para Netanyahu a portas fechadas? Se ele teve aquela discussão com o Zelensky, humilhou o Zelensky abertamente, né? E humilhou outras pessoas também, né? Humilhou o primeiro-ministro britânico, Starmer. Alguém acha que não teria feito o mesmo com Netanyahu a portas fechadas? Para mim é muito claro que isso é perfeitamente plausível, perfeitamente possível de ter acontecido. Acredito que aconteceu, porque quando isso chega nos jornalistas e isso é divulgado, a chance de que isso tenha sido verdade é muito maior. Basicamente, o Trump ele diz o seguinte: vocês não vão fazer isso, eu faço por vocês, não me importa. Eu vou chegar no acordo com o Catar e vou humilhar o governo israelense. E o governo israelense entendeu a situação e mandou uma delegação para Doha para negociar o cessar-fogo. Agora, que acordo seria esse, pelo menos segundo a narrativa israelense, ou segundo o porta-voz do primeiro-ministro? O que Israel alega estar negociando é a extensão da fase A por mais 2 meses, né, da primeira fase por mais 2 meses, nos quais todos os reféns seriam liberados até o dia 21 de abril. Isso para o Hamas seria interessante porque a gente está no meio do Ramadã, eles querem ter um Ramadã tranquilo em Gaza, uma festividade fundamental, né, uma festividade das mais importantes do calendário árabe. Inclusive, nosso amigo Padu, e ouvinte também, colaborador, me comentou que eu confundi os termos. Né? A Hégira foi a passagem que o Maomé fez de Medina para Meca, e o Hajj é o nome da peregrinação a Meca. Feita a correção aí, fechado parênteses. O Ramadã marca é, enfim, esse período no qual as pessoas jejuam durante a luz do dia e só podem comer depois que anoitece e antes de amanhecer. É um mês muito significativo, que eles se purificam, né? Os muçulmanos se purificam e eles não querem guerra no meio do Ramadã. Enfim, e agora, nessa situação que a gente está agora, o Hamas teria aceitado negociar essa extensão da fase A com a libertação dos reféns vivos. Agora, por que o Hamas concordaria com isso? Se os reféns vivos são a última carta que eles têm na mão. Ora, o Hamas concordaria com isso porque isso é o fim da guerra. Simplesmente o governo israelense não quer admitir. Porque dentro dessa negociação está previsto, inclusive, a retirada israelense do corredor Filadélfia. É óbvio que o governo Netanyahu vai vender isso como: não, mas no acordo está dizendo que a gente pode voltar a hora que a gente quiser, que a gente vai poder fazer operações pontuais em Gaza, e etc e tal. Na prática, isso significa o fim da guerra. Como a primeira fase do acordo também significou. É falar: mas olha só, mas eles não assinaram o fim da guerra, tá vendo? E nem estão mais libertando reféns. Então não era. É sim, que a guerra não voltou até agora. A primeira fase do acordo que entrou em vigor, a gente falou aqui, representa o fim da guerra. E de fato representa. O fato da guerra não ter voltado depois de Cessar-fogo ter expirado, e deles estarem negociando agora a outra fase, que seja uma extensão da primeira, como quiserem chamar, mostra que na prática a guerra não volta e nem vai voltar. E aí eu vou entrar nesses pontos. A gente comentou da ajuda humanitária e agora a gente viu que o ministro da Energia, o Eli Cohen, ele quem ouve a gente há mais tempo lembra que ele foi ministro do exterior também, né? Ele tinha um acordo de revezar com Israel Katz nesse cargo, e depois que Israel Katz foi ministro da Defesa, pelo jeito o Eli Cohen se ferrou. Mas nessa história, o Eli Cohen ele decidiu fechar o fornecimento de energia para a faixa de Gaza, mas o fornecimento de energia em Gaza, que passa por Israel, ou seja, Israel fornece para Gaza, fornecia antes da guerra, cerca de 10% da energia em Gaza. É pouco, relativamente. Né? Tem outros 90% que não vinham de Israel. É verdade que Gaza sofria
com apagões, na verdade nem apagões, com horários do dia que a população sabia que não ia ter energia elétrica desde antes da guerra, que obviamente ninguém quer viver nesse contexto. Ainda assim, os apagões em Gaza eram, eram menos longos, né? Eram mais curtos que os do Líbano, que não tem nada a ver com Israel. Eu estou falando de antes da guerra, não estou falando de nada de que deve, enfim, com Hezbollah. Né? A crise energética no Líbano ela é ainda mais grave do que era a crise em Gaza antes da guerra. Né? Mas Israel fornecia só 10%. Durante a guerra, Israel parou de fornecer energia para Gaza. Isso não quer dizer que os palestinos ficaram sem energia em Gaza. Né? A rede elétrica ela foi parcialmente destruída ali, mas a maioria da energia em Gaza ela funciona à base de geradores, enfim, à base de combustíveis fósseis, como gás ou principalmente gasolina e diesel. Então, tendo estoques de gasolina, esse fornecimento ele não afeta a grande maioria da população de Gaza, mas ele afeta algumas pessoas. Israel reconstruiu parte desse fornecimento de energia, se não me engano, há alguns meses, 3, 4 meses, principalmente para a região de Rafah, ou Rafia, ali no sul de Gaza, mas a cidade mais afetada por esse corte é Dir el-Balak, que fica ali na parte centro-sul. O prefeito está muito preocupado porque ele diz que isso pode afetar diversas instituições públicas, escolas, centros de saúde, além, obviamente, das casas privadas das pessoas ali. Ele lembra que a região ela concentra um grande número de desabrigados da guerra e ele tá preocupado com esse corte. E esse corte ele foi criticado pelo próprio exército. O exército israelense disse que você não pode fazer isso, você não devia fazer isso. O Eli Cohen, ele não é, enfim, ele é o ministro da Energia, não é o ministro da Defesa, então ele não consulta o exército para fazer isso. Ele simplesmente tomou a decisão e fez. Né? E é bizarro que ele tenha esse poder, porque o exército está dizendo isso é uma decisão equivocada, principalmente porque você vai colocar os reféns em risco. A gente tem relato, a gente comentou na semana passada, do Eli Sharavi, por exemplo, que disse que cada vez que acontecia alguma coisa com os presos palestinos ou que Israel destruía alguma coisa em Gaza, ele sofria, ele apanhava por isso, sofria tortura por isso, e os reféns pode ser que paguem um preço por esse corte de energia ali, além do que, obviamente, quando você deixa as pessoas sem luz, você está deixando a população de Gaza numa situação de vulnerabilidade, e os reféns, que estão em situação de extrema vulnerabilidade, também piora a situação deles. Né? Então o Eli Cohen foi lá e tomou essa decisão, porque o pensamento do Eli Cohen não é estratégico, não é nada além de como eu faço para ganhar meia dúzia de votos nas primárias do Likud quando elas acontecerem. E ele pensa que uma ação como essas, ele vai poder aparecer como ele foi um impiedoso com os terroristas do Hamas. Né? E no fim das contas, o que ele está fazendo aí é prejudicar os reféns, é prejudicar as ações do exército, que estão dizendo abertamente que não é para fazer isso, e está botando civis palestinos numa situação de complicação, porque o Hamas está cheio de diesel e gasolina para lançar foguete, para fazer o que quiser, e não precisa do fornecimento de energia vindo de Israel, pelo qual Israel cobra, inclusive, diga-se de passagem, né, dos impostos palestinos, parte desse dinheiro recolhido para pagar a eletricidade que Israel fornece para Gaza. E aí veio o relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Tá? Eu não li o relatório inteiro, eu li algumas partes, eu li a conclusão inteira, e eu li a reportagem do Haaretz sobre o relatório. O relatório ele se concentra basicamente em dois tipos de crime. Né? Em crimes de violência de gênero cometidas pelos soldados, segundo o relatório, e em crimes que tem a ver com isso também, né, mas que vão um passo a mais, que tem a ver com a dificultação, não sei se existe essa expressão, né? Tô aqui em Israel já há muito tempo, já não, algumas palavras em português eu acabo inventando, mas enfim, que envolvem você dificultar o nascimento de bebês. O relatório é extenso, ele relata uma série de casos nos quais palestinos disseram ter sido vítimas de violência de gênero, por exemplo, homens e mulheres que foram obrigados a ser despidos juntos, sem separação, ameaças de estupro, enfim, ameaças de violência sexual. A grande maioria dos casos relatados foram de obrigações de soldados, soldados serem obrigados, palestinos, a se despirem, e às vezes na frente de pessoas de outro gênero, até de crianças.
É, essa é a grande maioria desses casos. Não houve, até onde eu li, nenhum relato de estupro, o que não diz que os relatos não sejam graves, são graves, né? Você humilha e você também, nesse tipo de situação, você cria uma instabilidade, você cria uma insegurança terrível, é uma agressão, é uma violência quando você faz esse tipo de situação, principalmente com pessoas religiosas, né? Enfim, tudo isso torna a situação mais grave ainda. E o outro caso, que aí ele se encaixa na situação de genocídio, né? Ele é uma das descrições de crimes que possam ser enquadrados no crime de genocídio, é que você dificulta o nascimento de bebês. Como você dificulta isso? Explodindo ou desabilitando unidades hospitalares obstétricas, matando ou prendendo médicos e enfermeiros que fazem disso, evitando a entrada de equipamento médico, de remédios que ajudam as mulheres a ter filhos e depois de ter os filhos, a ter os primeiros momentos do pós-natal. Enfim, tudo isso, né, configura um tipo de crime que pode ser enquadrado no crime de genocídio. É óbvio que nenhum país vai ser condenado somente com base nisso, né? Você dificultou o parto de mulheres, então você cometeu genocídio. Não. Isso tem que ser enquadrado numa acusação mais robusta, mas é um elemento importante quando você constitui essa acusação contra Israel. Israel negou tudo isso, todos esses crimes, disse que isso não aconteceu, disse que podem ter acontecido casos isolados de violência de soldados que vão ser analisados internamente, mas disse que isso não foi sistemático, como o relatório alega. Olha, o relatório alega que nos dois casos foi sistemático. Diz que Israel ofereceu suporte para os hospitais que perderam essa capacidade, que os hospitais foram atacados porque se transformaram em bases militares do Hamas, conforme a lei internacional prevê, eles perderam o status de lugar seguro, enfim, e nega isso. Esse relatório ele não constitui especificamente uma prova. Ele é um relatório que contempla evidências que vão ser analisadas no tribunal, na Corte Internacional de Justiça, na acusação contra Israel por genocídio. Eles podem ser relevantes ou não. Eu acho difícil que a acusação não inclua os relatos desse relatório e o relatório em si, enfim, na acusação formal, né, os acusadores, os promotores não incluam esse relatório na acusação. Eu acho muito pouco provável que ele seja desprezado e ele tem um componente relevante enfim, factual que vai servir, né? Estão descritos ali nesse relatório uma série de ações que Israel vai ter que se defender de cada uma delas. Então é um problema a mais para a defesa de Israel. A gente vai escutar críticas. O Conselho de Segurança o Conselho de Direitos Humanos da ONU só culpa Israel. E Israel tem 10 vezes mais condenações que todos os outros países juntos, como a Síria, sei lá, o Irã e não sei o que lá, que não tem quase nenhuma. Que quem faz parte desse Conselho de Direitos Humanos são países que violam os direitos humanos 20 mil vezes mais do que Israel. Tem esse tipo de acusação a gente vai ver, ou que esse conselho é antissemita e anti-Israel por definição, tudo isso a gente vai ver. O fato dessas críticas que vêm do lado de Israel, da grande maioria das vezes, serem verdadeiras, elas não passam de acusações ad hominem, que é contra quem produziu o relatório. Só que essas acusações, né, essa resposta, ela não é suficiente na hora de você se defender do o que está sendo alegado e não quem alegou. Quando você analisa o que está sendo alegado, o argumento de quem produziu esse relatório foi A, B ou C não tem relevância. A menos que, obviamente, as evidências que estão incluídas nesse relatório sejam falsas. Né? Mas, a partir do momento que essas evidências elas têm uma base para serem apresentadas, Israel tem que se defender no tribunal dos fatos que estão sendo apresentados ali e não de quem está apresentando aquilo e quem escreveu aquele relatório. Então, tudo isso fica no ponto da diplomacia pública. Israel vai tentar desqualificar quem produziu esse relatório, mas isso tem pouca relevância no tribunal.
Isso não tem nenhuma relevância? Claro que tem. Israel tem uma missão. Israel está com um filme muito queimado, está com uma imagem perante a comunidade internacional muito problemática e precisa melhorar a sua imagem. Agora, a maneira de melhorar a sua imagem, a melhor maneira vai ser provando que essas acusações elas não fazem sentido do ponto de vista prático. E aí vai ser um desafio muito grande. Então a gente está vendo aí que a guerra ela tá terminando, né? A gente está em processo de término da guerra, mas as consequências dela elas vão perdurar por vários anos. E elas não tendem a ser muito boas para Israel, nem para os seus líderes. Eu queria fazer alguns comentários aí em relação ao cessar-fogo, né, e tudo mais, né? Esse período, esse meio limbo aí que a gente está, né, de cessar-fogo acontece no momento que a gente não tem ataques, novos ataques israelenses à faixa de Gaza, apesar da gente não ter a entrada de ajuda humanitária. E eu acho que é muito bizarro a gente realmente ter meio que voltado à estaca zero, né? Tipo, a gente tinha uma coisa, uma, um acordo já aceito, né? E o acordo foi quebrado e agora volta-se tudo a se discutir como se nada tivesse acontecido, né? Como se a gente não tivesse tido um acordo que foi quebrado. Então a gente volta a se discutir desde o início, o que vai fazer, o que não vai fazer e tudo mais. E eu acho que a gente tem que atrelar isso a um outro elemento. A gente está no dia 13 de março, o governo tem que até o dia 31 de março aprovar o orçamento. Isso é uma coisa importante, porque o orçamento de 2025 ele não foi aprovado ainda, e o orçamento, de uma forma geral, né, é a única forma que o governo tem que pode ameaçar o governo cair automaticamente. Se o orçamento não for aprovado até o final do mês de março, até o dia 31 de março, o governo cai. Não tem como, não é votação, não, o governo cai. Se não tem orçamento, o governo cai. Então o Netanyahu está no momento agora em que ele tem que esvaziar um pouco essa pressão dos partidos da extrema-direita, e hoje, no maior momento, o Smotrich, né, que é ainda quem restou dentro do governo dele, para que esse orçamento seja aprovado. Isso, inclusive, também tem um outro elemento que a gente vai tocar no próximo bloco, que é em relação à demissão, né, da conselheira jurídica, que a gente já falou no episódio passado. Ela continua avançando, a gente vai falar disso no próximo bloco. Isso tem a ver também. Né? Ou seja, o governo hoje ele precisa aprovar o orçamento, ele está com uma coalizão mais enxuta porque o Ben-Gvir saiu, né? Apesar de que a gente já comentou isso, é uma coisa que eu acho também, o Ben-Gvir não vai derrubar esse governo, ele não vai querer ser o cara que vai votar pela queda do governo, né? Ou seja, o Netanyahu, nesse momento, se ele decretar o fim da guerra, ele pode ter problemas maiores dentro da coalizão que podem levar à queda do governo dele. Apesar de a gente também ter uma questão importante, e essa é uma opinião minha, nenhum desses partidos que estão no governo hoje querem que esse governo caia, né? É importante para eles que esse governo se mantenha. Eles sabem que hoje é muito possível, caso a gente tenha eleição no período próximo, é muito possível que a oposição consiga formar um governo. Então, para eles, é melhor se manter onde eles estão. O Smotrich, né, continua avançando com a política dele de colonização e limpeza étnica na Cisjordânia. O Ben-Gvir, apesar de ter saído, né, a polícia continua fazendo as barbaridades dela, seguindo a linha política, e o Ben-Gvir ainda tem ali os seus assessores que continuam, né, em cargos, né, dentro dos ministérios. Enfim, é importante. E os ortodoxos, apesar de serem, como a gente comentou também no episódio passado, serem quem mais está sofrendo aí no governo, mais perdendo, né? É importante. Eles sabem que no próximo um governo da oposição eles vão perder muito. Então, é importante para eles aprovarem manter esse governo. Então, o Netanyahu está jogando aí o tempo todo com isso. Né? E por isso que, na minha opinião, é um elemento que a gente tem também para que esse cessar-fogo ele não continue avançando. Porque quanto mais reféns a gente libertar, mais avançar, mais difícil vai ficar a posição do Netanyahu em decretar o fim da guerra. Né? E aí pode ser que ele tenha problemas dentro da coalizão dele. Então, eu acho que isso ainda vai se arrastar por algumas semanas até chegar pertinho aí do final do mês de março, né? Faltam aí 2 semanas, né? Para o mês de março acabar praticamente. É, e aí a gente vai ver.
se essas coisas vão avançar ou não, porque o orçamento, no momento que o orçamento é aprovado, o Netanyahu ganha aí um respiro, né? Ele vai ter outros problemas para lidar. E como a gente já comentou, o Netanyahu ele não tem estratégia, né? Ele vai ali ele vai cuidando das crises, né? Ele é um gerenciador de crises, é assim que ele funciona, né? E essa questão do Trump ter conversado com Hamas diretamente mostrou para o Netanyahu, né, que enfim, o cara tá tocando maluco, né, tocando louco em tudo que é lugar do mundo, na Ucrânia, com a União Europeia, com o México, com o Canadá, com a Groenlândia, tá fazendo o que quer, né? Ele fala o que quer, o que ele acha que ele tem que fazer. Então e o Netanyahu agora entendeu que se ele achar que vai ser melhor para os Estados Unidos negociar com o Hamas e acabar a guerra, ele vai fazer isso, vai deixar o Netanyahu a ver navios, né, vamos dizer assim. Então é bom o Netanyahu abaixar a bolinha dele aí, porque ele não está com toda essa moral aí com o Trump, se é que alguém tem alguma moral com o Trump, né? Ou a não ser o Putin, né? O Putin eu acho que tem bastante moral com o Trump. Mas o Trump ele faz o que ele acha melhor para ele, quando ele fala American First, é a visão dele de mundo, é a visão dele do que é os Estados Unidos primeiro, e ele vai para frente, né? Então acho que é isso que a gente tem que ver. Em relação, só aí comentando a questão do L-Coin, né, e do relatório, né, da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, né? O Eli Cohen realmente não tem nenhuma preocupação com os reféns, né? E é mais uma vez um ministro que vai e incita e que diz, ó, estou cometendo um crime, entendeu? Estou ali, ó, estou impedindo a entrada de energia, que é também o que pode fazer com que hospitais funcionem, né? Com que pessoas sejam salvas e tudo mais. Ele vai lá e diz, ó, tenho orgulho mesmo de estar fazendo com que pessoas sejam mortas, né? Morram por falta de tratamento, ou morram sei lá, agora, bom, tá frio agora, mas o inverno tá acabando também, ou enfim, qualquer coisa que a energia possa trazer para essas pessoas, ele está se orgulhando, né, justamente de ser o contrário disso, né? Ou seja, assume, né, esse crime dele. E enquanto ao relatório da ONU, como eu falei lá no início, eu não li, né? Eu vi a notícia pouco tempo antes de a gente começar a gravar de manhã e não tive tempo para ler. Passei rapidamente o olho na questão na matéria, né, do jornal Haaretz, e é justamente essa questão, né, do genocídio, é justamente a questão da destruição de hospitais que podem levar a impossibilidade de mulheres, né, a terem bebês, né, ou entrarem terem, como é que chama isso? A gente fala Lei Canes Berayon, né? Eu estava tentando traduzir isso do hebraico. Mulheres engravidarem, né? Vamos dizer assim. Enfim, isso pode. É isso que caracterizaria aí a questão do crime do genocídio. Como eu falei, eu não vou mais entrar, não vou discutir, não vou falar, porque eu não li o relatório, então vou deixar isso para depois. Mas, sem sombra de dúvida, vai ser mais uma questão aí para Israel ter que se defender no Conselho no Tribunal Penal, no SIG, né? Esqueci-me, qual é? Na Corte Internacional de Corte Justiça. Internacional de Justiça, porra, ia falar no tribunal. Tribunal Netanyahu, né? Na Corte Internacional de Justiça, para Israel ter que se defender aí da questão do genocídio, né? Então vão ter que se virar, né? Vão ter que rebolar nos 30, né? Fizeram o que fizeram aí durante um ano e meio quase. Agora, meu irmão, se vira nos 30 para defender aí o que eles acharem que eles devem defender. Bom, é isso, João. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, porque continua bem tenso o clima entre o primeiro-ministro Netanyahu e o diretor do Shabak, do Shin Bet, né, que é o Serviço Secreto de Segurança. Semana passada comentamos aí, o Shin Bet soltou um documento, soltou o seu relatório sobre o 7 de outubro, onde ele assumia a sua culpa, mas também jogava boa parcela de culpa no governo. E desde então, não é que desde então, né? A relação entre o Shin Bet e o Netanyahu e o governo já não era nem um pouco boa. A gente já via várias notícias e análises dizendo que o Netanyahu queria, tinha para o momento, era demitir, né, o Ronen Bar, o chefe do Shin Bet. Semana passada, isso chegou a níveis maiores depois do relatório que foi publicado, e a tensão continua muito grande entre os dois. Pois é, essa semana parece que os dois se reuniram e o Netanyahu tentou convencer o Ronen Bar a pedir demissão. E o Ronen Bar teria dito ao Netanyahu que não vai pedir demissão coisa nenhuma, que só vai sair quando ele tiver certeza que os reféns todos vão estar de volta
e quando ele tiver certeza que a pessoa que vai ser indicada para o seu lugar vai passar pelo seu crivo. A primeira parte eu acho interessante, a segunda parte também, mas é um problema, porque o chefe do Shin Bet não pode eleger o seu sucessor. Quem nomeia o chefe do Shin Bet é o primeiro-ministro. Agora, o processo de demissão dele é um problemão para o Netanyahu, porque o governo Netanyahu está sendo investigado pelo Shin Bet. E qualquer ação que o Netanyahu tome contra ele vai parar na justiça. E pode ser que a conselheira jurídica do governo, como a gente comentou na edição passada, proíba a demissão do Ronen Bar nesse momento, porque ela pode enxergar nisso interesses políticos do governo. Então, o Netanyahu está tentando convencer o Ronen Bar a pedir demissão para que ele não precise passar por esse imbróglio judicial. E o Ronen Bar falou de jeito nenhum. Não vou pedir demissão. Estou aqui de sacanagem com você mesmo. Você está me ferrando, você me culpou por tudo que aconteceu, não assumiu a responsabilidade. Agora eu vou ficar aqui até os meus objetivos serem cumpridos e não vou deixar você colocar no meu lugar qualquer um que vai culpar o Shin Bet por tudo que aconteceu no 7 de outubro. Junto com o exército, que vocês já conseguiram meter toda a culpa possível em cima deles. O Ronen Bar negou que tenha dito isso. O Netanyahu negou que tenha pedido para o Ronen Bar se demitir. Eu acredito que a situação aconteceu, porque ela foi divulgada por jornalistas sérios. Então, se ela não aconteceu, algum dos dois lados quis contar essa história para a imprensa, ainda que ela não seja verdade. E eu acho isso, na maioria das vezes, não acontece. Quando um lado vai para os caras em off e fala, cara, isso não aconteceu, dificilmente a imprensa publica isso. E aí, o que a gente está vendo nessa história aí? A gente já comentou na semana passada, né, que o governo tomou uma decisão mais ousada, que foi, já que não podemos demitir o chefe do Shin Bet, vamos demitir a conselheira jurídica do governo. Ali também tem conflito de interesses. Ali o Netanyahu também não pode se envolver. E por isso está na mão do ministro da Justiça. Está lá, o governo até começou o processo, a gente vai comentar isso no próximo bloco. Mas o que a gente está vendo aí é que o Netanyahu está desesperado com duas situações. Com o Qatargate, que a gente também vai comentar no próximo bloco, e com como o Ronen Bar perdeu totalmente a disciplina na hora de obedecer os comandos do Netanyahu. O Ronen Bar ele é uma figura independente que desagrada o governo naquele momento. E o que o governo quer? O governo quer alguém que possa jogar o jogo deles. E que é o que tem feito até agora o Eyal Zamir, que é o novo chefe das Forças Armadas, né? O chefe do Estado-Maior, comandante-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ou em hebraico, a sigla para isso, Ramatkal. O Eyal Zamir, que assumiu o cargo na semana passada, uma das primeiras ações que ele tomou foi demitir o Daniel Hagari, que é o porta-voz do Exército, que todos vocês já devem ter visto alguma vez falando, porque ele além de ser o cara responsável por falar em hebraico para a população israelense, dar as informações sobre o exército em hebraico, ele também se comunica com a imprensa internacional. Então ele também está aí falando inglês, e muitas vezes vídeos dele circularam pelas redes sociais, às vezes até apareceram nos canais de televisão no Brasil. E o Daniel Hagari, ele conseguiu um status muito alto durante a guerra, porque o governo deu isso para ele. Toda vez que dava merda, desculpa o palavrão, o Daniel Hagari era escalado para explicar o problema. Toda vez que tinha um sucesso, o Netanyahu ia para a televisão comemorar o sucesso. Então, 6 reféns foram mortos pelo Hamas na hora que o exército estava fazendo a tal pressão militar que o governo dizia que era a única maneira de libertar os reféns. Quem ia explicar o desastre? O Daniel Hagari. Reféns eram libertados? Quem ia explicar isso na televisão? O Netanyahu. Né? Então, o Daniel Hagari ele era o cara que comia as bombas, né, do governo, que fazia isso, mas que estava todo dia, em meses da guerra, todo dia, o cara estava nos telejornais das 8 da noite, no horário nobre, falando sobre o que está acontecendo em Gaza, onde os soldados entraram, respondendo perguntas jornalísticas, coisa que o Netanyahu não faz. Então ele teve eu nunca vi um porta-voz do exército que teve uma exposição tão grande e como essa guerra ela foi considerada pela população israelense de uma maneira geral, né, quase com consenso, pelo menos lá no seu início, como uma guerra absolutamente justa e uma guerra importante, não foi qualquer operação das que a gente viu nos últimos 20 anos,
ele dava informações muito dramáticas sobre o que acontecia, sobre quem morria, sobre tal coisa, sobre os perigos disso, daquilo, sobre o que, que as pessoas têm que fazer para se proteger de foguetes, etc. e tal. Deu as informações, né, obviamente que as informações da morte do Sinwar e do Nasrallah não foi ele que deu, mas no dia seguinte ou 2 dias depois estava lá ele explicando os detalhes, quando ele podia, ou pelo menos os detalhes que ele podia. E ele, obviamente, dentro dessa moral toda que ele recebeu e com a responsabilidade imensa que jogava nas costas dele, porque é muito ruim ser o mensageiro da tragédia, né? Você ter que dizer para a população israelense que o exército falhou em tal e tal coisa e que morreram tantas pessoas e tantos reféns. Nessa situação, ele foi começando a ser valorizado, as pessoas começaram a cumprimentar ele na rua, a tratar ele como uma estrela, e o cara resolveu que ele podia tomar decisões sem consultar o chefe das Forças Armadas. E fez um outro comentário ali, criticando o governo, que não era da alçada dele, né? E aí a oposição começou a adorar o cara mais ainda. Quando eu digo oposição, não exatamente os líderes, mas a população de oposição começou a falar: isso aí, esse é o cara super republicano, que tá criticando o governo, inclusive. Né? A gente chegou até a comentar aqui se ele, quando ele falava aquelas coisas, ele tinha o respaldo do chefe das Forças Armadas ou não. Aparentemente, em parte delas, o chefe das Forças Armadas nem foi consultado. E ele se julgou tão grande que ele exigiu, para que ele continuasse no cargo, subir de patente para general. E aí o Elza me falou: pera, tem um negócio aí. Eu não posso dar para o porta-voz do exército o título de general. Ele até foi combatente em algum momento da vida, mas há muito tempo atrás. Ele está em trabalhos mais burocráticos, já tem anos, né, como oficial. Ele foi realmente membro combatente de unidade de elite nos 5, 6 primeiros anos dele no serviço militar e depois mudou de área. Passou por algumas áreas é muito difícil ter um general que não foi combatente, né? Que é porta-voz, o departamento, né, de relações públicas do Exército, ele é pequeno e ele não precisa de um general comandando aquilo. E o Yala Zamir, ele falou, pô, isso aí, eu não posso fazer isso. Só que o negócio é que o cara, ele já contava com o apoio de boa parte dos jornalistas, da população civil, né, que o Zamir ele tinha duas escolhas. Ou ele sucumbia à pressão e nomeava o cara, ou ele demitia o cara e ia aturar uma pressão dos jornalistas. E ia ser, obviamente, associado ao governo, porque o governo está meio irritado com o Daniel Lagari desde que ele andou fazendo críticas ao governo na condição de porta-voz do Exército. E o Eyal Zamir, ele tomou a decisão que eu teria tomado. E foi dizer pro cara, não, você não vai. E se você não vai ficar nesse cargo, né, se você não for general, então aqui a gente encerra o teu serviço militar, você pode ir para reserva. Agora, é difícil a gente saber se o Zamir está fazendo isso para agradar o governo ou não, porque ele foi muito bajulado pelo Netanyahu no dia da posse dele, e porque ontem ele tomou uma decisão que é para lá de polêmica, que foi liberar os arquivos que o Mevaquer Medina, que é o crítico geral do Estado, estava exigindo do Exército e que o ex-chefe das Forças Armadas não estava colaborando de maneira integral, o Zamir foi lá e entregou tudo. Agora, por que que o chefe anterior, o Artsy Alevi, não entregava esses documentos completos para o crítico geral do Estado? Ele diz o seguinte: olha só, a gente não pode investigar o exército durante a guerra, porque isso vai afetar no comando dos comandantes sobre os seus subordinados, vão ver que o cara teve esse erro, aquele outro. Isso é o que ele dizia em voz alta. Mas na prática a gente sabe que a razão pela qual ele não entregava isso era o seguinte: se eu entrego isso para ele, ele vai estabelecer um relatório com toda a responsabilidade do exército no 7 de outubro, e que já saiu boa parte dela, enquanto o governo não assume responsabilidade nenhuma. E eu admito ser desse, ele não falava isso em voz alta, mas obviamente que isso estava em discussão ali. A gente sabe disso também pelos debates internos divulgados pelos jornalistas, mas a questão era a seguinte: ele queria que fosse estabelecida uma comissão investigativa pública que também investigasse o governo, o exército, o governo, quem todo mundo, e que aí ele podia entregar tudo, porque o relatório ele não ia ser um relatório específico. O crítico geral do Estado, que chama Mataniel Engelman, ele está agora incumbido de fazer uma investigação sobre o exército, não sobre o governo. Então, o que sair ali vai ser usado pelo governo para escapar. E aparentemente, segundo algumas fontes que têm contato forte com o Al Zamir, ele
não está muito na onda de apoiar essa comissão investigativa, como estava o ex-chefe das Forças Armadas. Ele não quer se meter muito nisso, ele quer continuar colaborando com o governo, trabalhando bem com o Netanyahu, e ele não está disposto a se empenhar nessa causa, ainda que todo mundo saiba que é a mais correta, que são só, eu falei a semana passada, 6, perdão, são 9% da população que são contra, que todo o resto é a favor, ou não sabe, acho que são 8%. Mais de 80% são a favor, inclusive entre eleitores do próprio governo. Então, ele não quis se meter nisso. E aí a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha em relação a esse cara. Qual era o cargo dele? Ele não estava no exército. Ele era um cara da reserva, que é uma das raras vezes que isso aconteceu em Israel. É a segunda vez que isso aconteceu na história de Israel. Primeiro foi o Gabi Ashkenazi, a segunda foi ele. Qual era a função dele? Ele era diretor-geral do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é coordenado pelo Benny Gantz, pelo Yoav Gallant, que também está louco para se livrar das acusações. E se essa questão cai em cima do governo, o Eyal Zamir ele tá tranquilo, porque ele, como diretor-geral, não tinha que ter informação nenhuma. Ele é um cara operador, ele operava o ministério. Então ele não é um cara que errou na concepção, que errou nisso, errou naquilo. Ele está, como disse Hassin, né, que é imune a esse tipo de acusação. Mas ele pode estar querendo defender algumas pessoas com quem de quem ele estava junto ali. E aparentemente ele é muito próximo do Yoav Gallant. Então a gente começa a ficar com uma pulga atrás da orelha desse cara, com relação a esse cara, né? A gente está vendo que o Shabak, o Shin Bet, está sendo fritado, que o exército está sendo fritado, e o novo chefe das Forças Armadas, de uma maneira ou de outra, ele está colaborando com essa fritura do exército, pelo menos para o que atende aos anseios do governo. Isso é uma má notícia. O governo frita todo mundo, né, cara? O governo frita absolutamente todo mundo nesse momento. Eles fritam tanto, como você comentou, né? A gente vai comentar no próximo bloco, a conselheira jurídica, eles fritam o Supremo Tribunal de Justiça, eles fritam o Exército, eles fritam o Shin Bet, eles fritam o Mossad, eles fritam absolutamente todo mundo que abre a boca e se coloca contra o que o governo faz e coloca alguma responsabilidade no governo desde o dia 7 de outubro. É exatamente isso. O processo de fritura é constante em todas as instituições do Estado. Qualquer instituição em que as suas lideranças não abaixem a cabeça para o Netanyahu, ele sofre o processo de fritura. E agora, é muito interessante, e essa questão que você falou, né, que o Shin Bet, né, o Ronen Bar, se tornou independente, é, é a última, vamos dizer assim, é a última porta, né, que a gente tem aí, é o último segurança de porta que a gente tem aí, no caso, que pode colocar algum freio no Netanyahu, né? Porque se o Ronen Bar cai e o governo indicar o novo chefe do Shin Bet, aí vai tudo para vai, meu amigo, vai, é a derrocada geral, porque o Shin Bet, ele não é só o órgão que faz aí toda a repressão, né? A parte, né, é um dos responsáveis pela repressão à população palestina, é o que vai e consegue ter vários informantes, né, em Gaza, na Cisjordânia, por meios bem, bem complicados aí, para que ele consegue ter esses informantes, atua dentro da Cisjordânia, atuava dentro de Gaza também, em Gaza era muito mais difícil, né, mas enfim, porque Gaza não tinha presença israelense, mas na Cisjordânia você tem ali em Jerusalém Oriental também, né? Você tem ali pessoas do Shin Bet andando e a paisana e pessoas que são infiltrados, exatamente como a gente via ali naquela série Falda, né? Mais ou menos a mesma questão. Então o Ronenba, o Ronenba, mas o Shin Bet, ele não faz só esse papel, né? Ele também é responsável por fazer investigações internas, por investigar, né? Judeus terroristas, né? O Smotrich foi investigado pelo Shin Bet, o Ben-Gvir foi investigado pelo Shin Bet em outros momentos da vida. Então, se a gente começa a ter aí hoje as manifestações, né, as pessoas que vão para as manifestações e acabam sendo presas, muitas delas acabam sendo investigadas também pelo Shin Bet, por, enfim, algum crime e tudo mais. Então, é um órgão que ele tem é um órgão de inteligência, né? Então ele tem um poder muito grande. E no momento que o Netanyahu frita a sua liderança
ele não vai conseguir derrubá-lo, né? Possivelmente. É, Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente no país, de uma forma, nas instituições, de uma forma geral. Mas hoje, difícil hoje que a gente tem hoje, dificilmente ele vai conseguir derrubá-lo, né? Torna isso aí um problema muito grande para o Netanyahu, né? Então é isso que a gente vai ver. Essa guerra aí vai continuar. E é importante lembrando mais uma vez, né, a gente comentou isso tem um mês mais ou menos quando o Shin Bet, né, o Ronen Bar, ele quis falar, né, ele quis levar um relatório da instituição para uma reunião do gabinete de segurança, o Netanyahu falou que não, e falou, ele é só um funcionário, né? Ou seja, esse processo de fritura ele não começou agora, né? Esse processo de fritura começou há muito tempo. Ele quis falar assim, ele é só o Ronen Bar é só um funcionário, não tem que dar palpite, né? É óbvio, ele é um funcionário é um funcionário público, né? Mas ele, pô, é o funcionário, é o diretor da principal agência de segurança interna do país. Então ele não é só um funcionário, né? Ele é um funcionário com um cargo muito, muito, muito alto. Então esse processo de fritura aí de todas as instituições é algo que já acontece há muito tempo aí no governo. Na verdade, enfim, qualquer pessoa que se opõe ao governo passa por esse processo. É isso, João. Vamos então para a nossa última notícia do bloco, incluindo aí as fronteiras norte, tanto o Líbano quanto a Síria. Uma notícia muito interessante é que é apoiado por Israel, pelos Estados Unidos e pela França, o governo israelense e o governo libanês voltaram a debater questões de fronteira, né, com o intuito, né, de resolver definitivamente, né, a delimitação das fronteiras entre os dois países, que é algo que é muito discutido. E também a gente viu aí ataques intensos da Força Aérea Israelense em bases sírias, né, bases militares sírias, tanto as que tinham sido já foram deixadas pelo governo Assad e herdadas aí pelo novo governo. É isso, a fronteira norte esquenta, mas a gente tem esse ponto aí muito interessante, né, que a gente já vem comentando que a questão com o Líbano na semana passada avisou que soltou a informação, falou, enfim, que apoiava uma decisão de dois estados, né, para a resolução do conflito. E agora a gente vê também esse debate aí de fronteiras, que é algo que já não acontecia entre os dois países há muitos anos. Pois é, na verdade, nem tanto tempo, né? A fronteira marítima com relação ao gás foi negociado em 2022 entre Israel e o Líbano, mas dessa vez é uma negociação bem interessante, porque os dois lados estão concordando com a questão do desarmamento do Hezbollah. Isso está sendo dito, né, em relação a problemas da segurança de Israel e Líbano. Isso é uma questão muito, muito interessante, vamos ver no que vai dar. E, basicamente, segundo as palavras do próprio Netanyahu, o que está em jogo aí são 5 pontos de onde o exército israelense não saiu, não se retirou ainda desde o fim, desde que o cessar-fogo entrou em vigor, né? Que são pontos que estão muito próximos a populações civis israelenses, e que existe um receio da própria população que, caso o exército não esteja ali, eles estão vulneráveis, especialmente na região de Metula, que, como a gente comentou aqui várias vezes, né, o rio Litani, que é o território que o Hezbollah não pode ultrapassar, segundo o acordo de cessar-fogo, na verdade, o acordo de cessar-fogo lá de 2006, né, ele fica a uma distância de 30, 40 quilômetros do território da fronteira com Israel, na maior parte do mapa. Né? Mas se vocês olharem o mapa de Israel, vocês vão ver que na fronteira oriental a gente tem uma região que se chama o Dedo da Galileia, justamente porque ele tem o formato de um dedo. E na ponta desse dedo fica Metula. E da ponta desse dedo até o rio Litani tem uma distância de 3 quilômetros no mínimo, de 3 a 5 quilômetros, basicamente. Né? Ou seja, mesmo que o Hezbollah esteja do outro lado do rio Litani, se houver uma tentativa de invasão a Metula, não tem como ser evitada, dependendo do tamanho da força, da quantidade de homens, etc., que eles resolverem colocar dentro enfim, dessa operação. Mas beleza, estão debatendo aí, espero que consigam chegar no denominador comum rápido, né, porque, enfim, Israel não tem grandes razões para. Israel não tem grandes problemas fronteiriços, não tem nenhum problema fronteiriço de grande alcance, de grande escala com o Líbano, né? Ao contrário do que com a Síria, né, que estão escolhendo o Golã, que Israel ocupa esse território, declarou soberania, mas a Síria não reconhece, e a Síria quer de volta. Com relação ao Líbano, não existe territórios assim, existe um pontinho muito pequeno ali em Hardov, que é muito
fácil de ser acertado, que não é essencial para ninguém, por nenhum fator, não tem nem por água, nem por segurança, nem por nada. Aquilo tudo ele pode ser resolvido muito facilmente. Não, mas Como foi tem a resolvido? questão da região ali de Chiba, né? Que é um vilarejo que foi dividido ao meio, que era Pois justamente é, esse que está do lado de o Haradov, Hezbollah, que está ali que do o lado de Hezbollah Haradov. usava, né, como argumento aí para fazer os ataques a Israel, né? Exatamente. Chiba, pois é, que tá aí do lado de Haradov. Mas assim, é uma questão muito pequena, perto do que a gente teve com outros. Com o Egito a gente tinha o Sinai inteiro. Com a Jordânia tinha toda a reivindicação da Jordânia à Cisjordânia a esplanada das mesquitas e aos usos da água do Rio Jordão. Né? Com o Líbano não tem grandes questões. O Líbano, o governo libanês, o exército libanês só participou de uma guerra com Israel até agora, que foi a Guerra de 48. Né? Então, Israel travou confrontos no Líbano desde então. Mas, enfim, Israel e o Líbano não têm uma grande questão, nunca tiveram. Isso poderia ser resolvido de maneira muito mais tranquila, caso não fosse o resto dos problemas, especialmente o conflito com os palestinos. Mas pode ser que isso consiga avançar, pelo menos para uma situação de estabilidade, né? Não de paz, mas talvez de não hostilidade. Com relação à Síria, a gente viu comentários muito interessantes ultimamente também e que geram na gente alguns, sei lá, alguns questionamentos, algumas perguntas que a gente tem que se fazer, né? Enfim, a Síria, a primeira ponto que eu vou destacar é que a gente teve um massacre agora na Síria essa semana, né? Foram 1.000 mortos, especialmente alauítas na região costeira da Síria, onde a Síria tem uma saída para o mar Mediterrâneo, no litoral ali pequeno, não muito extenso, e ali se concentram boa parte dos alauítas, que é uma corrente do Islã, da qual fazia parte o Bashar el-Assad, né, o presidente da Síria, o seu pai também. Ele, inclusive, se não me engano, é dessa região, né? E eles são cerca de é, 10 a 15% da população da Síria, né? Cerca de, não sei exatamente, não sei agora qual é a população da Síria depois da guerra, uns 3, 4 milhões de pessoas. É, e eles, na Síria, eles desenvolveram uma relação próxima com os xiitas, e também com os cristãos, até pelos três grupos serem grandes minorias, eles estabeleceram essa proximidade, eles governavam a maioria sunita, né? E agora que os sunitas estão no poder, através de uns supostamente ex-jihadistas, né? É, a gente está vendo aí vingança dos sunitas em alguns lugares, e os sunitas, nesse momento, os alauítas são a minoria que menos tem aceitado esse controle dos sunitas ali. Os grupos de resistência alauíta, eles estão travando batalhas e eles foram massacrados essa semana. Vocês não escutaram falar muito sobre isso, porque a guerra da Síria, pelo jeito, não interessa tanto assim enfim, a comunidade internacional, as pessoas, talvez pelo não envolvimento grande dos Estados Unidos, né, talvez por outras questões, mas a gente teve 1.000 mortos num dia, que foi basicamente o 7 de outubro. Né? Tem gente que diz no Jews, no news. Eu não sou muito de pessoas que acham isso, mas eu acho que tem uma série de fatores que faz com que a Síria ela seja ignorada, né? Inclusive, por exemplo, a não presença intensa dos Estados Unidos ali, o fato dos mortos serem todos locais, todos sírios, e não exatamente um povo e outro povo de nacionalidades, digamos, diferentes. Obviamente você tem a ausência do antissemitismo, né, nesse fator para você comentar, enfim, e do antisionismo, que muitas vezes também é antissemitismo, mas, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que vocês escutaram falar muito sobre isso. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo que a gente está vendo isso com os alauítas, os cristãos também estão muito temerosos em relação a isso. Os curdos, eles chegaram num acordo com o governo sírio essa semana, como chegaram na semana passada com o governo da Turquia. A Turquia é o principal grupo de resistência curdo, o PKK, anunciou que renunciou à luta armada, e na Síria houve um acordo entre o governo e os curdos aparentemente vão receber uma autonomia, vão integrar as milícias turcas, vão integrar o exército sírio e ali eles terminam esse confronto. Isso vai durar? Não vai durar? Eu não sei. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer ali. Uma coisa com certeza tem a ver com a outra, né? Tanto na Turquia, o que acontece na Turquia influencia o que acontece na Síria, e vice-versa. Mas, por um lado, você está tendo violência aqui, e por outro lado, você está tendo pacificação ali.
Agora, o que tem a ver com Israel nisso aí? Tem duas coisas que têm a ver com Israel. Primeiro, que o governo sírio, o governo lá que é comandado por ex-jihadistas, né? E quando eu digo assim, ex, enfim, a gente tem muitos asteriscos aí que a gente tem que esperar para ver. Ele está pedindo, sabe o quê? Uma comissão de inquérito pública para avaliar esse massacre ali. Num país que é uma ditadura, né? A previsão do cara para fazer eleições é 4 anos, né? Do Al-Julani, ex-Al-Julani, né? Agora a Shaf, ele voltou a usar o nome dele normal, o nome dele de batismo, né? Mas ele está pedindo uma comissão neutra para avaliar o que aconteceu ali. Ele quer entender, tipo, e aqui em Israel, né? A suposta única democracia do Oriente Médio, né? O primeiro-ministro evita isso sobre o 7 de outubro, no qual ele não é culpado por ter atacado ninguém ali, né? Naquele momento ele não pode ser condenado por nenhum crime de guerra, só por falhas. É um negócio que eu comentei tudo isso para falar sobre esse ponto e sobre o segundo ponto que é mais importante, que é a questão dos drusos sírios. A comunidade drusa israelense está pedindo para o governo israelense proteger os drusos sírios. E o governo israelense acenou de maneira positiva, pelo menos do ponto de vista retórico. O governo israelense é o seguinte: não, a gente não vai deixar que esse novo regime sírio massacre os drusos, o povo druso. Inclusive, Israel fez alguns ataques. O último feito foi a bases que o exército afirmou que eram do Hamas e que estavam próximos de fazer um ataque contra Israel, e contra assentamentos no Golan, e que esse ataque evitou isso. Mas o governo Netanyahu já disse que não vai permitir que a população drusa na Síria seja atacada. Isso é tudo muito curioso, por quê? Porque a gente tem alguns vilarejos drusos que pediram para ser anexados por Israel, que geraria um problema gigantesco. Agora a gente tem alguns povos drusos que estão tentando se aproximar do novo governo. A gente tem alguns que eram muito fiéis ao Assad. E a gente tem outros que são muito identificados com a Síria, ou talvez as partes dos mesmos que eu citei agora, e que são inimigos de Israel, né? Então, Israel está defendendo, às vezes, drusos sírios, e na Síria tem muito mais drusos que em Israel. Na Síria tem cerca de 1 milhão de drusos. Israel tem menos de 200 mil. Mas aí a gente tem, tipo, drusos sírios que são hostis a Israel. E qual o interesse de Israel em defender essas pessoas? E a resposta é nenhum. Israel não quer defender essas pessoas. O governo Netanyahu só está tentando agradar a população drusa israelense quando diz esse tipo de coisa, que se ele vai fazer alguma coisa, não sei, eu acho difícil. Mas porque os drusos, eles não votam nos partidos árabes, pelo menos não votam tanto nos partidos árabes. A minoria dos drusos, 20%, cerca de 20%, votam nos partidos árabes, ainda que os drusos sejam árabes. A maioria dos drusos votam em partidos sionistas. E eles se dividem entre a centro-esquerda e a centro-direita. E eles deixaram de votar no Likud quando o Likud deixou de ser da centro-direita. O Likud nunca foi da centro-direita, mas deixou de ter elementos da centro-direita, especialmente depois da lei nacional, que define que Israel é um país só dos judeus, que não inclui a palavra igualdade, e os drusos se sentiram muito ofendidos, que falaram, pô, a gente dá pra caramba pra esse país, a gente trabalha, a gente serve o exército, maior proporção de oficiais, de combatentes, né, de homens drusos, e no final das contas, na hora de receber o básico, vocês não dão pra gente. Então é uma tentativa do governo de se aproximar deles. Agora, será que o governo está disposto a intervir na guerra da Síria só para agradar esses 200 mil drusos israelenses, menos de 200 mil? Eu acho difícil. Então, as ações de Israel na Síria, elas têm menos chance de ter a ver com os drusos do que qualquer outra coisa. Israel, inclusive, está tentando, por meio do governo Trump, garantir que a Rússia vai permanecer presente militarmente na Síria. Ou seja, olha que loucura. Israel quer que a mesma Rússia que recebeu o Hamas várias vezes em Moscou, o governo russo recebeu várias vezes o Hamas em Moscou, Israel quer que a Rússia mantenha suas tropas na Síria. Né? Então, vocês acham que isso é fácil de entender? Que, enfim, é muito complexa essa relação de Israel com a Rússia, vai ser muito complexa essa relação de Israel com a Síria. Com os drusos, a relação do governo Netanyahu também é complexa e não tem respostas simples para isso. Enfim, eu falei um monte de coisa confusa agora, eu sei. É porque a gente tem aqui alguns interesses a curto prazo que podem ser compreendidos, mas a longo prazo tudo isso pode mudar. Foi só para isso que eu quis fazer esse comentário. E também, obviamente, para chamar a atenção para essa questão interessante, que é como que o governo do ex-jihadista, do Al-Julani, quer uma comissão investigadora e o governo Netanyahu não quer de jeito nenhum. Corre daquilo como o diabo corre da cruz.
É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, vamos começar aí por uma notícia que, enfim, pode mudar completamente os rumos do país caso isso aconteça. Como comentamos na semana passada, o ministro da Justiça, Yariv Levin, disse que ia fazer e fez, né? Começa o processo para afastar a conselheira jurídica do Estado, do governo, Galit Barav Miara. É uma pessoa que não vem agradando nem um pouco, né, a nenhum setor do governo, já que ela tenta, ela se mantém aí como um firme bastião na defesa e na manutenção da chamada democracia israelense, e no momento, né, em que o governo começa com esses passos, pelo menos a gente viu essa semana reitores das universidades, das 8 universidades israelenses, se posicionando contra, falando que caso isso aconteça, né, esse processo comece e ela seja afastada, eles vão fazer greve, né, os reitores farão greve, não falaram em nome das universidades, falaram em nome deles enquanto reitores, e depois a gente viu também, numa nova carta de apoio aos reitores, outros diretores, né, e presidentes de universidade, de faculdades, né, aqui em Israel também apoiando aí a decisão e indo nessa mesma direção, tentando defender o cargo da conselheira jurídica do governo. É isso, João. João, pode ser um dos últimos bastiões aí, né, que seguram esse governo que tenta fazer de tudo, vem passando a boiada em tudo que eles podem passar, e agora, caso derrubem a Galit Barav Miara, a gente vai ter um problema muito sério, porque o governo vai ficar bonecão do posto total, completamente descontrolado. Pois é, agora, não é fácil demitir a conselheira jurídica do governo, tá? Tem todo um procedimento burocrático, nem demitir nem nomear, porque, e na verdade que vem lá dos anos 90, quando o primeiro-ministro era o Netanyahu, e tem a ver com dois membros que ainda estão aí no governo, que é o Netanyahu e o Deri, né? Saíram, voltaram, o Deri foi preso e voltou. Enfim, aconteceu ali nos anos 90, bem rapidamente vou falar o seguinte, o Deri tinha sido condenado, e ele queria conseguir imunidade para isso. Para isso, eles tinham que demitir, trocar o conselheiro jurídico na época. E aí o Netanyahu negociou com o Deri o apoio a algumas leis, que inclusive eram leis que faziam funcionar os acordos de Oslo, olha só. O Netanyahu estava interessado em fazer os acordos de Oslo funcionarem, até porque ele estava sofrendo muita pressão do Bill Clinton naquele momento. E o Aryeh Deri convenceu o partido dele a votar a favor disso, para trocar o conselheiro jurídico do governo e tentar livrar ele da cadeia. Mas aí, isso foi parar na justiça. E a justiça determinou que a troca de conselheiro jurídico do governo antes do tempo terminar deve passar por um processo super rígido, que antes é formada uma comissão. Essa comissão deve contar com pelo menos um ex-ministro da Justiça que esteja disposto a assumir a presença dessa comissão, e tratar com tal e tal pessoa, e que não tem conflito de interesses, etc. e tal. E a nomeação também é muito debatida ali, isso demora. Então, um processo que não vai acontecer para daqui a 2 meses. É um processo que acontece na verdade, 2 meses talvez a gente possa estar vendo ele está terminando, mas não vai, eu queria dizer que não vai ser. Então, é um processo que não vai acontecer para daqui a 2 semanas. Ao contrário, daqui a 2 semanas ele deve começar. É um processo que vai demorar alguns meses, se é que ele vai ser colocado em prática. E eu tenho a impressão que o objetivo não é exatamente demitir a conselheira jurídica do governo, porque vai ser difícil fazer isso e vai ser difícil que isso passe sem grandes protestos. Eu tenho a impressão que o objetivo é deixar esse assunto cozinhando em fogo baixo para você diminuir o ímpeto das pessoas que poderiam protestar contra uma coisa dessa e você começar a mudar a opinião pública da população a seu favor, que é fritar a conselheira jurídica, fritar mais ainda o judiciário, deslegitimizar os dois, para que quando você tenha que tomar uma decisão, você possa pressionar o judiciário israelense a tal e tal situação. Pelo menos a se inibir a se posicionar contra o governo. E se a situação for indo bem, aí sim você corta a cabeça dela e coloca outra pessoa no lugar.
Porque para o governo é uma situação de win-win, né? Que ganha de qualquer jeito. Se eles não conseguem demitir a conselheira jurídica, eles vão dizer: ah, olha só, o Deep State não deixa a gente governar, a gente não pode nem trocar as pessoas que não estão ajudando a gente. Ela várias vezes já se negou a defender o governo, que é o cargo dela, que obriga ela a fazer isso, a sua determinação, essa função, e etc, enfim, etc e tal. E se eles conseguem, maravilha, conseguimos, vamos botar quem a gente quiser. Mas eles vão testando. Como é um processo longo, eles vão testando reações e, ao mesmo tempo, vão deslegitimizando todo o sistema judiciário israelense. A gente está vendo as primeiras reações aí, só que essas reações é em caso da demissão dela. Elas não são em caso de iniciar o processo. Ninguém vai fazer uma greve porque o processo está sendo debatido. Você não vai ter meio milhão de pessoas na rua porque isso mudou do estágio do 2% para o 7%. É a maneira que o Levin agora entendeu que ele precisa trabalhar. Até porque o golpe judicial ele não entrou em vigor totalmente até agora, porque o Levin foi estúpido o suficiente para achar que ele podia meter isso goela abaixo da população inteira de uma vez só. Foi a maneira como ele tentou fazer. Né? Então, ele é muito pouco flexível e ele é muito pouco inteligente do ponto de vista político. Ou pelo menos teve uma leitura muito rasa e muito ingênua da situação, e por isso que ele não conseguiu impor a vontade dele. E agora ele mudou de estratégia. Ele está fazendo as coisas. Aquela estratégia de passar a boiada, de fazer as coisas aos pouquinhos e de usar cortinas de fumaça para ninguém perceber o que ele está fazendo. Nesse caso, não dá para não perceber o que ele está fazendo. Porque isso é uma das medidas mais importantes que o governo pode tomar, e negativas, obviamente, nessa situação. Então, essa é a estratégia que eles escolheram. O que vai acontecer, a gente vai ver nas próximas semanas. Mas eu acho que ela não vai ser demitida, certamente não a curto prazo. Eu acho que é justamente essa questão da fritura que é a questão central nisso, né? Se ela vai ser demitida ou se ela não vai ser demitida, a gente vai ter que ver, porque, enfim, é um processo longo. Mas o que é mais importante disso tudo é a gente entender toda a política do governo de deslegitimar e de fritar e de esvaziar e toda e qualquer instituição do Estado que mantém a divisão de poderes, né? Que mantém uma diferença entre quem investiga e quem manda investigar, que mantém uma diferença, um afastamento entre quem legisla e quem faz a parte jurídica, né? O governo quer acabar com tudo isso, para que todo o poder seja concentrado na mão do Levin, na mão do Netanyahu e na mão do governo. É essa a ideia. Tanto quando eles fritam lá o chefe do Shabak, porque eles querem indicar um chefe do Shabak que abaixa a cabeça para o Netanyahu. Quando eles fritam a Galit Barav Miara e querem tirá-la do cargo, é porque eles querem indicar uma pessoa que baixa a cabeça para o Netanyahu e que não se coloque contra o que o governo faz. Então, o processo agora que o Levin vai começar é um processo em que ele busca dizer que a procuradora, né, no caso a Galit, ela tem um número enorme de processos, né, não processos, mas um número enorme de casos em que ela se recusa a representar o governo, que ela se recusa, ela diz que o governo não pode fazer isso, que é ilegal. O papel dela é esse, o papel dela é dizer para o governo, ó, isso que vocês querem fazer vai de encontro à lei. Isso que vocês querem fazer não pode ser feito, porque o jogo tem regras. E ela está simplesmente apresentando as regras do jogo para o governo. E o governo está dizendo, não, ela faz isso por questões políticas. Ué, mas então para que serve a regra? É por questões políticas ou não? Né? Então, assim, o que eles querem é alguém que passe por cima das questões políticas, no caso, que eles chamam de questões políticas, passe por cima das regras por conta das questões políticas. Né? E aí deixa o governo fazer o que quiser, esvaziam, né, esse cargo da procuradora. É uma coisa assim absurda, né? Absurda esse processo todo de fritura, que na verdade é o esvaziamento e o enfraquecimento das instituições do Estado. É isso que o governo vem fazendo a todo momento. Então, a gente já vê hoje, dentro do público israelense, assim, primeiro um equilíbrio muito grande entre os que acham que devem demitir,
os que acham que ela deve ser demitida e os que acham que ela não deve ser demitida. É um equilíbrio muito grande. Os que acham que ela deve ser demitida são 42% e os que não acham que ela deve ser demitida é 41%. Ou seja, é o empate técnico, né? Porém, quando essa pergunta vai dentro dos campos políticos, ou seja, dentro da oposição, a grande maioria das pessoas acham que ela não pode ser demitida. E no campo da situação do governo, quem apoia o governo, acham que a grande maioria acham que ela deve ser demitida. Ou seja, a gente já tem uma politização total do debate. E o cargo dela, ela não pode ser avaliado dessa forma, né? Porque, ou seja, acabou. Ou seja, ela faz isso porque é politizado, porque ela tem uma posição política, ela não pode ser demitida porque ela tem uma posição política, e a gente entrou nessa questão, ou seja, não faz sentido, né? O cargo, o que o governo quer fazer é que não faça sentido o cargo dela. E esse processo de fritura, ele leva justamente a isso, né? Que é como eles fazem com todos os outros, né? Tornam toda e qualquer discussão uma discussão tipo, eles são contra nós, contra o governo, querem nos derrubar. E aí, cara, faz parte da verdade do processo, né? Desse processo do golpe do judiciário, toda essa deslegitimação, ela faz parte do processo. Porque quanto mais você deslegitima, quanto mais força as instituições perdem, mais fácil vai ficar para o governo destruí-las completamente e aí tirá-las da lei. Ou colocar ali um fantoche, né? A instituição ela continua existindo, porém de uma forma fantoche, já que o governo quer colocar à sua frente pessoas que compartilham, né, da sua política. E é isso que a gente está vendo nesse processo todo. E só em relação também à questão aí da democracia israelense, dessa fritura e tudo mais duas notícias aí dessa semana também, que a livraria, né, Educational Bookshop, né, a livraria educacional, né, que fica em Jerusalém Oriental, que há pouco mais de um mês, né, ela tinha sido invadida pela polícia e foi fechada, e dois dos seus donos foram presos, né, por conta de um livro de colorir para crianças, né, e que gerou aí, o mundo inteiro ficou sabendo disso. Essa semana, mais uma vez, essa livraria foi fechada, ela foi invadida pela polícia, mais de 50 livros foram apreendidos pela polícia, outro dono, né, também foi preso, ele foi preso, o nome dele é Imad Muna, ele foi preso, depois foi liberado, depois de algumas horas, obviamente, sem nenhuma acusação, e a polícia prendeu mais de 50 livros do Banksy, né, aquele artista que tem vários grafites pelos territórios ocupados, na Cisjordânia, livros do Noam Chomsky e livros do Ilan Pappé também, né? Ilan Pappé, enfim, cada um tem uma pronúncia diferente, mas são livros, obviamente, que se opõem, que falam contra a ocupação, que falam, enfim, tem vários níveis aí de colocação contra a ocupação e a política israelense e tudo mais, ou seja, esses são os livros, né, apreendidos. Por enquanto, a polícia israelense ainda não está queimando o livro, mas está apreendendo, né? E a gente vai ver como isso vai ser daqui para frente. E também o jornalista Israel Frey, que é um jornalista ultra-ortodoxo, né? Ele foi também levado para investigação essa semana em uma delegacia na cidade de Rishon LeZion, porque ele fez um tweet falando que palestinos que atacam tropas, né? Tem que reforçar essa palavra, soldados israelenses, eles não são terroristas, né? Eles são, na verdade, heróis que se colocam contra a ocupação, contra a violência que eles sofrem todo dia, né? Ou seja, ele faz a diferenciação entre um ataque terrorista a civis, né? Como foi feito pelo Hamas no dia 7 de outubro, e ataques a tropas israelenses, que são, na verdade, ali as forças de segurança ou as forças de ocupação, como os palestinos costumam chamar, diretamente, né? Ou seja, que a gente já falou disso várias vezes aqui no podcast, eu falo muito isso, né? Que todo palestino que ataca israelense, seja ele civil ou militar, é taxado aqui como terrorista. Vamos dizer assim, ato de violência palestina contra soldados israelenses, ele é tido como o palestino é imediatamente transformado em um terrorista. E isso, de acordo com a legislação, não é terrorismo, né? No caso, você está atacando ali um soldado, né? Da mesma forma que, enfim, você tem um soldado que ataca um outro soldado e também não é terrorista. Então, a gente tem toda essa definição. Inclusive, eu particularmente não vou chamar um palestino que ataca um soldado de um terrorista.
né? O cara que vai atacar e vai matar uma civil, de uma forma geral, ele é um terrorista. Então, a gente tem essa definição e o Israel Frey ele foi chamado à polícia por dizer que o palestino que ataca um soldado ele é um herói. Obviamente, uma policial o acusou dizendo que ele vamos dizer assim, chamando, né, chamando os palestinos a cometerem ataques, e ele em nenhum momento fez isso, e também e diz que os palestinos que no caso ele está colocando em risco o sangue, né, dos soldados. E ele fala, pô, quem está colocando em risco o sangue dos soldados não sou eu, é quem manda o soldado fazer a ocupação, é a ocupação, né? Ou seja, é uma inversão total da realidade para querer culpar o cara, que é um cara que na verdade defende o fim da ocupação e não defende a violência, né? Então é a inversão total da realidade, que é parte de todo esse processo que a gente vem vivendo aqui já há muito tempo. Vamos para a próxima, João. A próxima é o Qatar Gate. É isso aí, aquele esquema, né, enfim, não sabemos ainda de corrupção, mas é um esquema muito estranho em que assessores do Netanyahu prestavam serviços ao governo do Qatar, recebiam seus salários e por fora, né, ali pelos Estados Unidos, era uma coisa muito, né, muito ali obscura. Foi divulgado aí recentemente, começou uma investigação policial que se tornou, que foi chamada aí o Qatar Gate, e essa semana a polícia conseguiu aí uma aprovação, uma ordem para que toda a investigação sobre o caso seja mantida em sigilo total. Isso aí, João, ajuda ou atrapalha a investigação, cara? Eles alegam que estão fazendo isso para evitar que haja vazamento, né? Mas a imprensa está meio irritada com isso, porque eles falaram, pô, esse assunto só começou a ser investigado porque a imprensa trouxe essas informações, né? Foram a partir de uma reportagem do Haaretz, e uma reportagem do Canal 12 e outra do Canal 13. Cada uma descobriu uma coisa diferente. Eles falaram, pô, se a gente fez isso, agora vocês estão querendo proibir a gente de divulgar as informações? Pô, isso é um problema, porque, enfim, a gente não pode investigar, a gente não pode mais descobrir as coisas, a gente não pode mais divulgar. Se eles não podem divulgar, é óbvio que a investigação fica comprometida, e eles estão reclamando. Eu vi um comentário no canal 3 assim: beleza, vocês querem que as coisas sejam assim? Então, beleza, mas a gente vai cobrar. Se a gente não vê avanços rápidos, se vocês não tirarem essa proibição de divulgação de informações rápido, a gente vai cobrar de vocês isso. A imprensa está meio desconfiada da polícia aí nessa história. Enfim, e eu acho que o departamento de investigação da polícia, né, especialmente o Larra 44 Shalosh, especialmente o Larra 443, ele um departamento que não foi contagiado pelo benguirismo, ou pelo menos não foi tão contagiado, até porque as investigações contra as pessoas próximas do Ben-Gvir saíram dali. Então eu espero que seja realmente uma proibição para não atrapalhar o curso das investigações e não para não expor os envolvidos, porque isso aí está com cheiro de que vai chegar no Netanyahu. Ainda não chegou. Inclusive o Netanyahu anunciou publicamente que vai processar o Bogi Ya'alon, ex-ministro da Defesa, que disse que o Netanyahu recebeu dinheiro pessoalmente do Qatar, disse até quantos milhões, se baseou num documento que o próprio órgão que divulgou, que foi o MEMRI, é uma página aí das redes sociais que divulga coisas sobre o conflito, especialmente sobre as cidades árabes do Oriente Médio. Mesmo o próprio MEMRI, que tem uma visão pró-Ocidente, né? Mas mesmo eles questionavam se esse documento que eles estavam divulgando era verdadeiro ou não. Mas enfim, ele processou e aí curioso a gente falar, né, que o Netanyahu foi rapidinho foi processar o Bogi Ya'alon por isso, mas nada do Yair Netanyahu processar a Naama Lanzimi por ter dito que ele fugiu para Miami porque tinha batido no pai. Pensei nisso essa semana também. Pois é, não Pois surgiu é, nada muito disso. rápido o Netanyahu foi para. O Bug não é nem parlamentar. A Naama Lanzimi falou isso no parlamento. Isso. Hein? Então, assim, ele não é nem parlamentar mais, né? Então, dá pra gente um pouco da ideia de que do que eles estão querendo enfim, o que é verdade e o que não é nessa história, né? Pelo menos deixa a gente com essa percepção, com essa imaginação, digamos assim. É, mas, enfim, a gente não tem novas informações, até por isso, está proibido divulgar qualquer outra coisa das investigações. Então a gente vai parar um pouco de falar sobre isso, não por vontade, porque realmente a gente não vai ter o que falar sobre isso, a menos que caia
essa determinação da polícia. A única coisa que a gente tem para falar sobre o caso do Qatargate agora é a proibição de informações disso. E para quem não lembra o que é Qatargate, para o ouvinte que está com a gente pela primeira vez, em 30 segundos vou dar um resumo para você. Qatargate é uma investigação que existe sobre membros do gabinete do Netanyahu estarem sendo empregados pelo governo do Catar para trabalhar pelas relações públicas do Catar dentro de Israel, o que representa, no mínimo, um imenso conflito de interesses, uma vez que eles têm informações privilegiadas por estar trabalhando no gabinete do primeiro-ministro, e, ao mesmo tempo, com um país com quem Israel não tem relações diplomáticas e que é tido por membros do governo, em diversas ocasiões, como um país inimigo, embora oficialmente ele não seja considerado um país inimigo. Isso é um resumo bem curto do que é o Qatargate. Para quem não se lembra, para quem está aqui pela primeira vez, ou para quem escuta o nosso podcast concentrado em outras coisas e acabou não escutando a gente bem nos últimos episódios. É isso, João. Vamos para a próxima então, cara. Qatargate deixa ele de lado por enquanto, mas vamos para o outro julgamento do Netanyahu, né? Quer dizer, o outro não, né? Por o julgamento ainda é o julgamento que no momento ele está participando dele. Vem se arrastando há muito tempo, né? Aquele negócio, os juízes falaram que ele tinha que prestar depoimento 3 vezes por semana. Na semana passada deram ali uma abertura de brecha, né? Agora são só 2 vezes por semana. E ontem o Netanyahu resolveu dar um chilique, mais um, né? Dar alguns chiliques no seu depoimento. Ontem ele deu mais um, levantou a voz para o juiz, tomou uma dura, hein? O juiz virou para ele e falou assim: opa, abaixa sua bolinha aqui, você não pode usar esse tom no tribunal. E aí, João? Netanyahu continua tentando pelo menos fazer o que quer no seu julgamento. Os juízes acabam sendo muito permissivos, né, com ele, acabam liberando muito mais do que deveriam liberar. Mas ontem ele tomou uma dura. Será que isso muda alguma coisa ou ele vai continuar ainda com essa política? Aí ele estava dando essa escalada nas últimas semanas, né? Cada vez mais. E tipo, tentava dominar a narrativa, usava aquilo de palanque para fazer discurso, e falava alto, e isso e tal. E aí, de repente, ele começou a gritar, atacando os meios de comunicação, atacando a polícia, setores da polícia, atacando setores do judiciário, e começou a gritar ali. E aí a juíza interrompeu ele e disse o seguinte: baixa o tom. Hum? E aí ele teve que baixar o tom. Mostrando que, olha só, isso aqui não é casa da mãe Joana, né? Aqui você precisa se comportar da maneira adequada. Você, no final das contas, é réu nesse tribunal. Está na condição de investigado e enfim, de indiciado. Então, você não pode vir aqui e sair gritando. Você tem que se comportar como um réu e respeitar o tribunal. Ele diminuiu o tom. Mas é mais uma tentativa dele de ver no que tipo de circo ele pode transformar aquilo. Pela primeira vez não funcionou. E eu espero que isso represente uma mudança na chave aí enfim, dos juízes para poder entender de que maneira eles têm que se relacionar com o Netanyahu, porque ele está realmente tratando do trabalho deles de maneira inadequada, né? Digamos assim. Eu não sei se você vai querer comentar sobre isso, Marquinhos, mas eu tenho uma outra coisa que eu acabei de ver aqui uma notícia nova. Manda aí a Solto? notícia, então. Não, o Elon Musk, aquele mesmo que soltou a mão, né, daquele jeito porque tem Asperger, né? Ele acabou de divulgar, na verdade, de compartilhar no Twitter uma postagem de uma mulher chamada Alice Smith, o perfil dela é @theAliceSmith, dizendo o seguinte: Stalin, eu vou traduzir aqui, tá? Minha tradução livre. Foi em inglês a postagem. Stalin, Mao e Hitler não mataram milhões de pessoas. Quem fez isso foi o seu setor público. Perdão, quem fez isso foram os trabalhadores do seu setor público. Ou seja, ele está dizendo, né, de alguma maneira, que foi o Deep State do Stalin, do Mao Tse Tung e do Hitler que mataram milhões de pessoas e não essas pessoas. Ele faz isso, obviamente, para colar na sua narrativa, né, do Deep State, né, e também para atacar essas pessoas. E eu acho que sem perceber, ou percebendo muito bem, no caso dele, acho que dá para dizer que percebendo muito bem, ele está basicamente
adotando uma postura de relativização do Holocausto, né? Porque ele está dizendo que quem fez o Holocausto, e obviamente que isso também se refere a crimes cometidos pelo Stalin ou pelo Mao, mas agora eu vou me referir especificamente ao nazismo, porque a gente está falando de Israel aqui, e quando ele está colocando isso dessa maneira, ele está dizendo o seguinte: o Hitler não fez isso, quem fez foram os trabalhadores contratados, não foram nem os oficiais nomeados, né? E esses contratados são os responsáveis por todos os crimes. Coitado, Hitler não fez nada. Os nazistas não fizeram isso, né? Foram os alemães do serviço público. Isso é um revisionismo histórico, é um negacionismo, outra maneira de chamar de negacionismo, né? Você quando relativiza o papel dos nazistas no Holocausto, ou quando você relativiza, ou quando você, enfim, nega que eles tenham tido qualquer coisa a ver com a morte, com o assassinato de 6 milhões de judeus, é uma forma de negacionismo. E isso, o que que isso está dizendo? Ele não está negando que judeus foram assassinados no Holocausto. Ele está negando que foram os nazistas que fizeram. E por que que isso é muito relevante? Porque isso mostra, mais uma vez, como o Elon Musk tem simpatia pelo nazismo. E essa mesma pessoa está sendo defendida por um monte de judeus por aí, mundo afora, inclusive pelo próprio governo de Israel. E como se não bastassem os comentários antissemitas que ele já fez ao longo do tempo, e a proximidade dele com a extrema-direita alemã, que é negacionista do Holocausto também, né? Que relativiza o Holocausto, né? Nesse aspecto, e com outros grupos da extrema-direita, o avô dele foi ligado aos nazistas, né? Ah, mas ele não é o avô dele, não, mas olha quantas coisas ele tem aí também, pelo jeito. Ele segue aí a linhagem da família, enfim, um monte de história que ele ligou. Os pais dele também, o pai dele foi metido com o governo do apartheid da África do Sul, né, com o regime do apartheid, e agora ele solta esse tipo de comentário. A simpatia do Elon Musk, não só com a extrema-direita far-right ou alt-right, mas com o próprio nazismo, tá muito clara em tudo que ele faz. Então, se você nega isso, se você questiona isso, você realmente não entende nada. Você está perdido no mundo, ou você talvez se identifique também com o nazismo. Sabe? Só deixa essa deixa aí com esse comentário que ele fez. Tá saindo em todos os meios de comunicação, ele compartilhando essa postagem. Pois é, né, cara? Como é que pode um negócio desse? Então ele simplesmente limpou a, como é que chama? Limpou a barra do Hitler, né, cara? Aí alguns podem falar assim, ah, mas então também quer dizer que ele simpatiza com o stalinismo e com o maoísmo, né? Assim, não, porque esse foi o primeiro comentário que ele fez limpando a barra do Stalin e do Mao. Tipo, esse é o primeiro. Todo o resto das ações do Elon Musk estão ligadas à proximidade dele com o nazismo. Então, Vamos chamar o Elon Musk de comunista agora, João. Pô, o cara tá falando aí do limpando a barra do Stalin e do mal, cara. Vou falar agora que essa galera vai falar que o Elon Musk é comunista. bom, Cara, eu acho que a gente essa tem que galera também encerrar. acha que o nazismo é de esquerda, né? Então, Acho que o nazismo é de para esquerda, essas pô, pessoas eu não tenho mais nada para falar. eu acho que a gente devia fazer adesivos do Elon Musk fazendo a saudação nazista e começar a colar em tudo que é Tesla que a gente vê aqui em Israel, colar no vidro da frente, dois, né? Um no vidro da frente e um no vidro do motorista. Aí, ó, teu amigo. Ah, vamos ver. É isso. Vamos então para o próximo bloco, João, para tratarmos de questões culturais de uma forma geral. Bom, gente, esse bloco geralmente costuma ser o bloco da dica cultural da palavra da semana, só que ele vem com um quê a mais aí nessa semana, que é o seguinte: já tem música de Israel para o festival Eurovision, né? Para aquele mega festival de música aí da Europa, Eurovision, Israel participa, todo ano comentamos sobre isso. Essa semana, esse ano, obviamente, né, Israel também vai participar, e o nome da música é New Day Will Rise. É a nova canção aí, é a canção israelense para o Eurovision. Escutou, João? Gostou, cara? Escutei, a cantora chama Yuval Rafael. É a terceira vez que a representante israelense é uma mulher de menos de 25 anos, no caso ela tem 24, né? As duas últimas edições foram também mulheres jovens, no caso a Noa Kirel, há 2 anos, e a Eden Golani, no ano passado. É, há muitos anos, eu estava fazendo essa pesquisa antes de começar a gravar, então não terminei, mas eu cheguei até 2018.
que o representante de Israel canta músicas em inglês. E não é obrigado. Israel, inclusive, já venceu a Eurovisão com seus representantes cantando músicas em hebraico. Uma delas que eu me lembro é o Abanibi. Abanibi ou Bonebev, que é tipo uma canção que o refrão é cantado na língua do P, né, mas na língua do P estilo israelense, que é com a língua do B. É, e ela ganhou nos anos 70 uma canção em hebraico. É, Dessa vez, outra vez, uma cantora jovem cantando em inglês, colocando alguns poucos versos em hebraico, que também é semelhante ao que aconteceu nos últimos 2 anos. No caso da Yuval Rafael, a gente tem algumas coisas legais a destacar. Ela morou 3 anos na Suíça, então ela também é uma estrofe da música, ela canta em francês, o que obviamente vai agradar os ouvintes da França, da Suíça, sobre, enfim, que votam também na Eurovision. Quanto menos coisa em inglês e mais em francês tiver, mais os franceses gostam, a gente sabe disso, né? E ela, uma coisa interessante também para falar é que ela é sobrevivente do 7 de outubro. Ela teve no kibbutz Be'eri, eu não morava lá, mas ela estava no kibbutz Be'eri no dia do ataque, no 7 de outubro, e ela se escondeu num bunker, e quando os terroristas entraram no bunker, ela se fingiu de morta, e por isso ela não foi efetivamente morta nem sequestrada. Ou talvez por isso, né? A gente não tem como saber o que aconteceria, mas ela se salvou, porque ela se fingiu de morta. E ela fez discursos, né, na ONU, ela foi até a Europa para relatar o acontecido na condição de sobrevivente, e ela vai agora representar Israel no festival. Boa cantora, a música é boa, eu não sei se vai ganhar, eu não senti nessa música uma vibração forte o suficiente para ganhar, mas quem sabe, eu não entendo tanto assim de música para poder dizer, muito menos de Eurovision. É, mas o fato dela ser uma sobrevivente do 7 de outubro pode ter influenciado nessa escolha, né? Porque, enfim, ela tem esse componente emotivo no personagem que é construído para cantar, enfim, e que pode acabar sensibilizando parte dos eleitores, né, das pessoas que votam, ou também pode jogar contra, né? Talvez eles digam: Israel está tentando apelar para cima da gente, não vou votar nela de qualquer maneira. Israel ganhar o Eurovision na situação atual é impossível. Existe muita antipatia em relação a Israel nesse momento, para que num concurso enfim, quem vence é o voto de algumas pessoas ali, de alguns delegados, Israel possa vencer, e também do público, né? O público também tem participação nisso, mas que Israel possa vencer qualquer representante de Israel que não seja, obviamente, um ator político pacifista contra a guerra, como foi o caso do Oscar, né? No Oscar, no caso, eu não estou dizendo que o filme ganhou por causa disso, eu gostei do filme, falei isso na edição passada, mas é um perfil israelense que pode ganhar concursos. Então ela não vai ganhar. Se ela for para a final, já é muito bom para Israel. No ano passado, Israel foi para a final no meio do auge da guerra, talvez, né? Então, pelo menos não conseguiram impedir que Israel fosse para a final, pelo menos essa situação, mas ganhar eu acho difícil. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser a reação popular, porque vai ter vaia, né? Sempre tem, nesses últimos tempos, ela vai ter que, enfim, se virar ali, porque é uma menina de 24 anos, né? Não é, então, que não está acostumada com esse tipo de situação. Óbvio que ela está sendo preparada para isso. Ano passado, a Eden Golan, ela sofreu muitas hostilidades e ela foi até o final, e enfim, era ainda mais nova do que a Ilva Rafael. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. E também, hoje, no dia 13 de março, no dia que a gente está gravando, vocês provavelmente vão escutar esse podcast só a partir do dia 14, mas hoje está estreando o filme No Other Land, né, em Eretz Aheret, que em português, no Brasil, no cinema brasileiro, que em português foi traduzido como No Chão. Eu queria muito entender quais são os critérios das pessoas para traduzirem os filmes israelenses para o português, né? Tem um filme que chama Karov Labait, que é perto de casa, e em português foi traduzido como Uma Juventude como Nenhuma Outra. E tem outro que chama, que o filme é uma produção israelense e francesa, que a tradução para o português seria Vá e Viva, e em português traduziram para Um Herói do Nosso Tempo. Então, eu queria muito entender quais são os critérios para traduzir. Por que primeiro traduzir e não manter o nome literal, né? Como Não Há Outra Terra, que seria a tradução literal desse filme, para No Chão. Enfim, eu não consigo entender. Mas, enfim, o título é o que menos importa. O filme agora está em cartaz. E agora vocês vão poder fazer a crítica do filme, tendo visto o filme. E não só tendo visto os discursos
dos diretores na cerimônia do Oscar. Vejam, vão ver o filme para vocês poderem comentar o que vocês acharam também com a gente. É isso, eu não curto muito Eurovisão, não, cara. Não, não vou ver, não, cara. Tu vê todo ano, João? Tu acompanha? Não, não vejo nada. Né? Bom, João, palavra do dia, cara. Vai de quê? Pensou em alguma? Ou vamos abrir aqui o Aretz pra Não, gente eu ver? pensei, porque eu usei a palavra racine, né? Que é imune. Assim, Okay? é. Racine é imune, racinut é imunidade, ou seja, os deputados têm racinut para falar o que querem, e rissun, que vem da mesma palavra, é vacina, okay? Vacina. Que tem a ver, obviamente, com imunidade, né? Então, tá aí, É obviamente a tem outras vacina da palavras. gripe que você não tomou e ficou Eu não doente tomei, fiquei aí há duas gripado, pois semanas é. atrás. Pois é. Mas, enfim, são algumas palavras que têm a ver que tem esse mesmo radical. Obviamente, tem outras que não me vêm agora à cabeça. É, acho que Rossen também, né? Rossen é a palavra que era o nome até do primeiro partido do Benny Gantz, que é resiliência, né? Resiliência que também, de alguma maneira, tem a ver com imunidade, a gente pode encontrar semelhanças, né? E, por exemplo, a minha esposa trabalhou numa organização chamada Merkaz Rossen, que é o Centro de Resiliência, que ajuda com trabalhos de pós-trauma na sociedade israelense, né? Que também tem o mesmo radical. Então Era, a gente era pode o, flutuar por isso aí, que a gente vai achar muitas palavras era o com nome esse, do com esse partido do radical. Benny Gantz, não era, Exatamente, cara? falei, Rossen le Ah, Israel. nossa, Israel. Resiliência a Israel. É isso. Rossen é uma palavra muito usada, mas a palavra que a gente está usando hoje não é Rossen, é Racine. Mas enfim, Assim. viram duas, três, quatro, cinco. É. Hebraico a gente tem isso, né? A gente pega o mesmo radical e aí E várias vai. palavras que Isso. que estão ligadas por isso. Tá aí a palavra do dia. Você ouviu uma música agora, João? Quando você estava falando? Tocou uma música aí, cara? Não. Não. Porque eu estava agora já, a dica cultural da semana é minha. Eu estava aqui já incluindo na nossa playlist. Vou para música de novo. A nossa playlist aqui no Spotify. O primeiro álbum do cantor é Arik Einstein, que na verdade não era só cantor, né? Era ator, né? Ele era um artista completo, um dos principais músicos, né? Agora estou falando dele, do Arik Einstein, músico, né? Um dos músico, artista aqui de Israel. Morreu e esqueci o ano, vou até pesquisar aqui em que ano ele. 2013. 2013? Foi, uala, já tem tanto tempo já. 12 anos já. Eu me lembro, foi pô, um dia muito triste, assim, várias. Eu estava num seminário de jiu-jitsu no dia e, enfim, foi. Pegou todo mundo assim de surpresa, foi bem triste. Enfim, um dos maiores músicos e artistas aqui de israelense. Enfim, e tá lá o primeiro disco dele, eu coloquei de 1966, coloquei o disco lá na nossa playlist, chamado Shar Bishvilech, que é o canto para você. Pode ser Gam Bishvilcha, né? Que é o canto para você. Também a mesma questão, a gente escreve da mesma forma aqui em hebraico. Então tá lá para os nossos ouvintes que quiserem conhecer, é Arik Einstein, não é Albert Einstein, é Arik Einstein. Tá lá na nossa playlist para quem quiser ouvir. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Não, a gente recebeu alguns comentários de alguns ouvintes, mas eu me esqueci. Eu me esqueci agora, passou tempo, eu não anotei. Então, pessoal, desculpa, eu ia me referir ao que vocês comentaram, mas eu esqueci simplesmente. Enfim, semana passada, uma puxada aqui, mas dessa vez não vou esquecer. Vou desejar para os nossos ouvintes muçulmanos um Ramadan Karim e para os nossos ouvintes judeus um Hag Purim Samer. Isso aí, boas festas para Geraldo, né? Vamos comer a orelha de Amã. Não, não comi não, cara. Não, Não o gosto. pessoal que vai escutando isso vão achar que a gente está comendo orelha de verdade. Não, Ó, não é que nem feijoada, não, né? Que come orelha de. Né, não. É em formato de orelha, porque é um a festa. formato de orelha. Tem Tem a um, ver com a um festividade comediante Purim, argentino né? chamado Roberto Moldavski. Ele tem um show muito engraçado, que ele só sobre o judaísmo, né? Ele é judeu e ele tem um stand-up dele inteiro só de judaísmo. E ele diz o seguinte: as festividades judaicas elas são todas assim. Tentaram matar a gente, não conseguiram, festa. Vamos comer. E aí essa festa, Purim é exatamente isso, né? Tentaram matar os judeus lá pelos anos 400 antes da Era Comum na Pérsia.
e não conseguiram, né? Porque a princesa Esther ela foi falar com, enfim, com o rei, no caso, com Ahasverosh, para dizer que estavam, na verdade, armando para um genocídio contra os judeus na Sérvia, né, perdão, na Sérvia, na Pérsia, falei. E aí esse genocídio foi evitado, mas não foi evitado que os judeus, enfim, que o rei mandou não matar. Ele deu permissão para os judeus se defenderem. E aí, segundo conta a Megilat Esther, né, que é o livro de Esther, é, os judeus mataram mais de 400 mil persas que tentaram matar os judeus. Que é um número bem, com certeza, inflado, mas enfim. E aí é disso que se comemora. E a orelha de Aman é porque Aman era o cara antissemita, na verdade, que estava tentando matar todos os judeus. No caso, antissemita é um conceito mais moderno. O Aman queria matar os judeus justamente porque o tio da Esther, o Mordecai, ele não se curvou ao Aman quando passou por ele, o Aman que era o conselheiro real, porque judeus não se ajoelham e não se curvam a ninguém, só a Deus. E aí, por isso, ele quis matar todos os judeus. Olha que história cruel. E aí, os judeus puderam se defender, e no fim das contas, nenhum judeu morreu, mas 400 mil persas morreram, se não me engano, 400 mil. É uma história meio difícil de acreditar, mas aí a gente comemora Purim como comendo a orelha do Aman, que é um triângulozinho, um biscoito em formato de triângulo com algum recheio, que pode ser de chocolate, pode ser de frutas, enfim, pode ser de alguma coisa, de algum Tâmaras, cremezinho. tâmaras, Tâmaras, pois é. tâmaras. Pereg, como fala pereg em E toda português? vez que, quando na festividade de Purim, né, se lê a Megilat Esther, né, que é essa história aí, né, de Purim e tudo mais, e toda vez que se fala o nome, né, do Aman, é Aman ou Hashverosh que faz o barulho? Agora me fugiu a cabeça. Aman, Aman, Aman. Aman, né? Fala o nome Hashverosh do cara, Aman, né? Hashverosh é do A bem. criançada vai lá com reco-reco, Tem que né? fazer barulho, né? Dá Não pode falar, não pode barulho. escutar o nome dele. É isso, vai É o Hitler daqueles tempos, né? Só é que o ele, Hitler só daqueles que ele não tempos. teve sucesso. É diferente do Hitler, ele não teve. Senão a gente estaria a gente estaria agora parando, todo mundo triste, chorando aí, que nem no dia do Holocausto, né? Um dia introspectivo, mas como ele não teve sucesso, aí as crianças se fantasiam e vão pra Isso. festa. Vem cá, inclusive tem aquele episódio do Ayehudim Baim, né, dos judeus estão chegando sobre Purim, que é Tem dois, tem sensacional, dois. né? Tem dois. Eu vou divulgar isso nas redes, tá? Eu vou botar isso no. Eu Manda o vou botar link isso para nas mim nossas depois para eu redes. botar na descrição do episódio também. Beleza, vou mandar os dois. Porra, tem um que eu tenho um que eu me lembro, cara, que da Esther falando. Puta, esse aí, meu. Sim, que ela tá. Bom, eu não vou contar pra vocês, não. Não vou Entrem dar nas spoiler, não, redes não vou dar spoiler, não, e é muito vejam, bom. são dois episódios que tratam de Purim. Vocês podem entrar na gente. Quem quiser, abre, procura aí o livro de Esther no Google e lê ele. Enfim, que vocês vão entender melhor do que se trata. É isso, João. Ficamos por aqui então e nos encontramos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Cecília Alca, Clarice, Cláudio Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniel Weinfass, Daniela Rosenbaum, Daniele Moramei, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Daniela Rothband, David Bessler, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Eveline Alperovitch, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belgar, Fábio Glazer, Fábio Luxo, Felipe Raimovich, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Helfeld, Giovanna Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubinstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomaskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer,
José Jardim, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Iliana Fonseca, Lilian Starobinas, Liz Unikovsky, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schulwacker, Marcos Sarauer, Marcos Saruer, Marcos Bliacheres, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Maria Pilar, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Gunevec, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Ricardo Sterne, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Vitória Albino. Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio.